O assassinato de Francisco Ferdinando pode te chocar. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria foi assassinado, o que deu início à Primeira Guerra Mundial e mudou o curso da história. Esse assassinato ocorreu exatamente 28 anos após a morte de seu avô, o imperador Maximiliano do México, no mesmo dia, em 1867. Esses dois assassinatos destacam uma conexão interessante entre figuras históricas e seus tempos turbulentos. Francisco Ferdinando era uma figura importante, e sua morte aumentou a tensão entre as potências europeias, que já estavam à beira do conflito. As consequências disso levaram a guerras em larga escala e mudanças políticas por todo o continente. É surpreendente pensar como um evento trágico pode ter consequências tão profundas. Muitos historiadores afirmam que a guerra mudou a política mundial por décadas. Na verdade, os ecos da Primeira Guerra Mundial ainda são sentidos hoje, pois ajudaram a preparar o terreno para a Segunda Guerra Mundial e o mundo moderno. Não é fascinante ver como a história se entrelaça de forma tão dramática, conectando gerações através de momentos-chave? Descubra os segredos do F-117 Nighthawk. Embora os caças F-117 Nighthawk tenham sido oficialmente aposentados em 2008, eles ainda estão vivos, repousando silenciosamente em Nevada. Armazenados em condições conhecidas como tipo 1000 ou armazenamento roxo, essas aeronaves estão em perfeito estado de funcionamento, prontas para decolar a qualquer momento. Essa preservação cuidadosa gerou discussões animadas entre entusiastas militares e analistas, levantando questões sobre possíveis planos do exército do Zequinhati para reativar esse avião icônico. A característica do Nighthawk é sua tecnologia revolucionária de stealth, que permite evitar a detecção por radar. Essa capacidade, combinada com atualizações modernas, pode tornar o F-117 um ativo valioso para futuras operações militares. Com as crescentes tensões no mundo, veremos o retorno do Nighthawk aos nossos céus. Por que Selena Gomez precisou de um transplante de rim? Em 2017, a famosa cantora e atriz enfrentou sérios problemas de saúde quando sua lúpus piorou. O lúpus é uma doença autoimune que pode fazer o corpo atacar seus próprios tecidos, levando a complicações graves. Para lidar com essas consequências, Selena passou por um transplante de rim, um passo corajoso e importante em sua recuperação. Sua amiga próxima, Francia Raisa, generosamente ofereceu um de seus rins, destacando a forte amizade entre elas. A cirurgia foi bem sucedida, mas foi apenas uma parte da jornada de Selena na luta contra o lúpus. Após o transplante, ela usou sua plataforma para aumentar a conscientização sobre a doença e a importância da doação de órgãos. Essa experiência inspiradora destacou não apenas sua resiliência, mas também a força da amizade em tempos difíceis. Quantas vidas podem ser salvas se aumentarmos a conscientização? E se eu disser que os estudantes bebiam vinho na escola? Na França, era comum que os alunos consumissem vinho diluído durante os almoços escolares. Essa prática, que existe há séculos, destaca a forte conexão cultural do país com o vinho. Em vez de sucos doces ou refrigerantes, as escolas ofereciam pequenas porções de vinho, misturado com água, como parte de uma alimentação equilibrada. A ideia era ensinar a moderação e ajudar as crianças a desenvolver uma relação saudável com o álcool. Ao incluir vinho nas refeições escolares, os educadores buscavam ensinar os alunos sobre o consumo responsável desde cedo. Essa tradição diminuiu com o tempo, mas reflete como o vinho era visto, não apenas como uma bebida alcoólica, mas como uma parte legítima da cultura alimentar francesa. Então, da próxima vez que você pensar em vinho, lembre-se de que na França, isso já foi uma forma de os estudantes apreciarem a comida, aprendendo sobre equilíbrio e moderação. Você sabia que a estação de trem em Mumbai é enorme? Este incrível ponto é uma das mais movimentadas do mundo, com impressionantes 3.000 trens passando por aqui todos os dias. Imagine quantos passageiros de 700 mil a 1 milhão entram e saem diariamente. Você verá trabalhadores apressados, famílias indo de férias e moradores locais pegando trens para uma rápida viagem pela cidade. A estação é um vibrante encontro de pessoas e histórias. Com sua arquitetura histórica e um fluxo constante de atividades, essa estação não é apenas um ponto de transporte, mas um espaço social vivo. Os viajantes podem saborear deliciosas comidas de rua, comprar produtos locais e sentir a cultura de Mumbai. Tudo isso no meio das plataformas movimentadas. Você já sentiu a emoção de visitar um lugar tão dinâmico?
Acredite ou não, o chocolate nasceu em Hershey. Em 1894, Milton Hershey fez um movimento ousado que transformou para sempre o mundo dos doces ao lançar sua empresa de chocolate. Não se tratava apenas de fazer doces. Hershey sonhava com uma vida melhor para seus trabalhadores e deu um passo além, em 1907, ao fundar a cidade de Hershey como uma comunidade modelo. Imagine uma cidade pitoresca, com ruas encantadoras sombreadas por árvores e o ar impregnado com o delicioso aroma de chocolate. Como um centro de produção de chocolate, Hershey logo se tornou famosa por suas iguarias irresistíveis, atraindo incontáveis visitantes ansiosos para se deliciar. Hoje, famílias visitam o Hershey Park, onde emocionantes brinquedos e atrações temáticas de chocolate criam memórias inesquecíveis. Além das atrações, o legado de Milton está entrelaçado na essência da cidade, refletindo seu compromisso em garantir que seus trabalhadores prosperassem junto com suas criações doces. O espírito de comunidade floresce aqui, lembrando a todos nós que, às vezes, a felicidade pode ser encontrada no rico e aveludado sabor do chocolate. Quão doce é isso? E se eu disser que espirrar protege seus olhos? Sempre que você sente que vai espirrar, seu corpo ativa uma reação automática. Suas pálpebras se fecham. Esse reflexo não é apenas um hábito estranho, ele tem uma função importante. Ao fechar os olhos, você os protege de pequenas gotas e partículas que podem ser expelidas ao espirrar. Espirrar é uma forma do seu corpo se livrar de irritantes ou germes no nariz. E embora algumas pessoas afirmem que conseguem espirrar com os olhos abertos, isso geralmente não é recomendado. Fechar os olhos durante o espirro protege-os de danos, reduzindo o risco de irritação ou lesão. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se de que não é apenas um reflexo aleatório. Seu corpo está trabalhando para proteger seus olhos. Não é incrível como o nosso organismo possui esses mecanismos de defesa embutidos? Você vai se surpreender. Chaser, o Border Collie, estabeleceu um incrível recorde de memória entre todos os animais. Chaser consegue identificar e trazer impressionantes 1022 brinquedos pelos nomes, mostrando que algumas raças de cães, especialmente as criadas para pastoreio, têm uma inteligência excepcional. Os Border Collies são conhecidos por sua esperteza e capacidade de realizar tarefas complexas. O dono de Chaser, um psicólogo, dedicou tempo ao treinamento, demonstrando como os cães podem entender linguagem e contexto. Esse sucesso impressionante destaca não apenas as habilidades de Chaser, mas também a profunda conexão entre humanos e seus amigos de quatro patas. Imagine jogar fetch com Chaser e ver como ela traz os brinquedos quando é chamada. Não é incrível? A memória dela desafia nossas ideias tradicionais sobre a inteligência animal e abre novas conversas sobre como entendemos e treinamos nossos pets. O crescimento das unhas realmente varia bastante conforme a estação. Você pode se surpreender ao saber que suas unhas crescem mais rápido no verão do que no inverno. Essa mudança sazonal provavelmente está ligada ao aumento da circulação sanguínea que ocorre com o calor. Em média, as unhas das mãos crescem cerca de 3 milímetros por mês, que é o dobro do que as unhas dos pés, que crescem cerca de 1,5 milímetros por mês. Pense nisso, dias quentes e ensolarados não só nos incentivam a praticar atividades ao ar livre, mas também melhoram a capacidade do corpo de nutrir as unhas. No verão, nossa circulação sanguínea melhora devido ao clima quente, o que favorece um crescimento saudável. Isso significa que enquanto você aproveita o sol ou os esportes de verão, suas unhas estão crescendo ativamente. Por outro lado, no inverno, a circulação diminui, o que desacelera o crescimento das unhas. Então, da próxima vez que você admirar o comprimento das suas unhas sob o sol de verão, lembre-se de que não é apenas um bom manicure, é o trabalho do ritmo sazonal da natureza. Você já percebeu como suas unhas mudam com as estações? É verdade que o Marrocos foi o primeiro aliado da América. Em uma reviravolta fascinante da história, o Marrocos se destacou como a primeira nação a reconhecer oficialmente os Estados Unidos em 1777, apenas um ano após a assinatura da Declaração de Independência. Este ato monumental foi um forte apoio às aspirações da jovem nação, reafirmando o compromisso do Marrocos em apoiar a independência americana durante seus desafiadores anos iniciais. Alguns anos depois, a relação se aprofundou com a assinatura de um tratado de amizade, que permanece como um dos acordos mais duradouros da história do Zé Quirumeipa.
Este pacto não apenas estabeleceu laços diplomáticos, mas também ofereceu passagem segura para os navios americanos nos portos marroquinos, promovendo o comércio entre as duas nações. Ao longo das décadas, essa parceria evoluiu, destacando a importância estratégica e a riqueza cultural do Marrocos como aliado do norte da África. À medida que a história se desenrolava, o Marrocos desempenhou um papel vital em fortalecer os interesses americanos na região. Portanto, da próxima vez que você pensar nos aliados históricos da América, lembre-se de que o Marrocos foi o primeiro a se apresentar, moldando um legado notável de amizade e cooperação. Você sabia que a missão Apollo na Lua custou mais de 150 bilhões de dólares? Quando o programa Apollo da NASA fez história ao levar os primeiros humanos à Lua, isso não foi barato. Em 1973, o custo total foi de cerca de 25,4 bilhões de dólares, o que, considerando a inflação, hoje equivale a impressionantes 150 bilhões. Esse enorme investimento reflete as ambições e os avanços tecnológicos da época. As missões Apollo não foram apenas sobre explorar novos horizontes, elas também ajudaram no desenvolvimento da ciência e da engenharia, das quais nos beneficiamos hoje. Pense nisso. Desde a conservação de alimentos até as tecnologias computacionais, muitas inovações surgiram da resolução de desafios da exploração lunar. Embora tenha sido uma das iniciativas mais caras da história dos ICS Teua, a Apollo acendeu a paixão pela exploração espacial, que continua a inspirar novas gerações. Então, a grande pergunta permanece: valeu a pena? Você já se perguntou quão inteligentes eram os Neandertais? Descobertas recentes mostram que esses antigos humanos eram mais inteligentes do que pensávamos. Os Neandertais fabricavam lanças complexas, o que demonstra sua habilidade em criar ferramentas avançadas para a caça. Além disso, há evidências de que eles podiam caçar em grupos, como as modernas unidades militares de elite. Essa estratégia em equipe indica que os Neandertais tinham um pensamento estratégico que ia além da simples sobrevivência. Eles provavelmente se comunicavam e coordenavam suas ações, o que exigia um nível de organização social e inteligência que antes acreditávamos ser exclusivo do Homo sapiens. Então, da próxima vez que você pensar em nossos ancestrais pré-históricos, lembre-se de que os Neandertais não eram apenas seres primitivos, eram seres capazes e inteligentes que se adaptaram ao seu ambiente de maneiras surpreendentes. Você consegue adivinhar o que realmente está por trás das lendas dos lobisomens? Em 1589, um homem chamado Peter Stumpf chocou a Europa ao afirmar que havia feito um pacto com o diabo, que lhe deu a terrível habilidade de se transformar em lobisomem. Ele confessou crimes horríveis, incluindo canibalismo, deixando os cidadãos aterrorizados e alimentando a histeria em torno dos lobisomens que dominava a Europa na época. À medida que as histórias sobre Stumpf se espalhavam, as fronteiras entre mito e realidade se tornavam cada vez mais confusas, gerando medo e fascínio. A ideia de que alguém poderia se transformar de humano em besta cativava a imaginação e alimentava o folclore existente sobre monstros que se escondem nas sombras. Suas histórias horríveis não apenas levaram à sua execução, mas também penetraram na cultura popular, moldando nossa percepção dos lobisomens até hoje. Então, por que ainda somos atraídos por essas lendas assustadoras? Talvez essa combinação emocionante de terror e história continue a nos intrigar. O que aconteceu com o caixão de Lee Harvey Oswald? Após a exumação de Lee Harvey Oswald, acusado de assassinar o presidente John F. Kennedy, os investigadores encontraram seu caixão original em estado surpreendentemente ruim. Isso trouxe uma reviravolta inesperada na história de Oswald, já que o caixão se tornou objeto de interesse para colecionadores e amantes da história. Em 2010, o caixão desgastado foi leiloado, gerando uma disputa entre aqueles que queriam adquirir um pedaço da história. A competição foi acirrada, mostrando o quanto o assassinato de Kennedy ainda ressoa na cultura americana. No final, o caixão foi vendido por mais de $87 mil, destacando a fascinação única pela vida e morte de Oswald. Como um artefato de um período tumultuado da história, ele levanta questões sobre como lembramos e celebramos eventos significativos. O que isso nos diz sobre nosso relacionamento com a história? Fato surpreendente sobre a construção do Pentágono. O Pentágono, um dos edifícios mais reconhecíveis do mundo, começou a ser construído em 1941 e foi concluído em apenas 16 meses.
Imagine como é construir uma estrutura tão grande, que é o coração do Departamento de Defesa dos IMAI, custando quase 50 milhões de dólares. Sua forma pentagonal única ocupa cerca de 6,5 milhões de pés quadrados, tornando-se o maior edifício de escritórios do planeta. O edifício foi projetado pelo arquiteto George Bergstrom e foi planejado para abrigar milhares de militares, utilizando amplamente aço e concreto. A construção rápida foi parcialmente motivada pela necessidade urgente de um comando central durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o Pentágono é não apenas a sede militar, mas também um símbolo da resistência e força estratégica americana. Você consegue acreditar como foi rápido sua construção? Você já se perguntou por que a Lua treme? A Lua passa por tremores, conhecidos como terremotos lunares, que são interessantes, mas muitas vezes passam despercebidos. Diferente dos terremotos na Terra, os terremotos lunares acontecem com muito menos frequência e não são tão fortes, mas ainda assim podem causar vibrações perceptíveis na superfície da Lua. Cientistas acreditam que a causa desses tremores é o lento processo de contração da Lua. À medida que a Lua esfria, ela se contrai, gerando tensão nas camadas de rocha abaixo dela. Essa tensão pode resultar em terremotos lunares, assim como as placas tectônicas se movem e causam terremotos na Terra. Curiosamente, os terremotos lunares podem durar muito mais tempo do que os da Terra, com alguns chegando a durar até 1 hora. Compreender os terremotos lunares não só ajuda os cientistas a aprender mais sobre a atividade geológica da Lua, mas também apoia futuras missões lunares. Então, talvez em breve descubramos ainda mais mistérios do nosso vizinho celestial. Quais segredos estão escondidos nas cabeças da Ilha de Páscoa? Em 2010, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente que mudou nossa visão sobre essas icônicas figuras de pedra. Conhecidos como Moai, as famosas cabeças da Ilha de Páscoa foram consideradas apenas cabeças por muito tempo. No entanto, pesquisadores descobriram que 2 dessas enormes estátuas, na verdade, têm corpos enterrados sob a terra. Essa descoberta questiona a opinião tradicional e sugere que os Moai foram criados em homenagem aos ancestrais, e suas formas completas simbolizam poder e conexão com o mundo espiritual. Ao estudar os torsos enterrados, os cientistas podem aprender mais sobre as tecnologias de construção e o significado cultural. Essas descobertas também levantam questões sobre o antigo povo Rapa Nui e como eles viam sua linhagem. Talvez haja ainda mais mistérios escondidos sob a superfície da Ilha de Páscoa? Investigar esses enigmas pode nos ajudar a entender melhor essa fascinante civilização. Você pode acreditar que essa bateria de carro elétrico carrega super rápido? A empresa britânica Neobod apresentou uma bateria incrível que carrega de 10% a 80% em apenas 4 minutos e 37 segundos. Essa tecnologia impressionante foi demonstrada ao vivo no carro esportivo New Bolt EV, em uma pista de testes em Bedford. Imagine poder recarregar seu carro rapidamente enquanto toma um café. O New Bolt EV tem uma autonomia de cerca de 120 milhas com essa carga rápida, o que representa um grande avanço para os amantes de carros elétricos. Essa descoberta significa menos tempo esperando em estações de recarga e mais tempo para aproveitar a estrada. Com esses avanços, os carros elétricos podem se tornar mais acessíveis e práticos para o uso diário. As inovações da Neobod mostram que estamos nos aproximando de um futuro onde os carros elétricos não são apenas viáveis, mas também extremamente convenientes. Quem sabe isso pode ser a faísca que acenderá uma revolução na nossa percepção sobre energia e transporte. É incrível pensar em como esses desenvolvimentos podem mudar nossas vidas. A morte clínica ocorre quando o coração para de bater, o que significa que a circulação sanguínea e logo depois a atividade cerebral cessam. Mas o que é surpreendente é que, mesmo após a parada cardíaca, as células do seu corpo podem continuar ativas por alguns minutos a horas. Esse fenômeno é chamado de morte biológica. Durante esse tempo, alguns órgãos e tecidos podem receber oxigênio suficiente para sobreviver, o que retarda o processo de decomposição. Por exemplo, as células do cérebro podem viver cerca de 4 a 6 minutos sem oxigênio, enquanto alguns órgãos podem funcionar por mais tempo. Esse intervalo de tempo é crucial, especialmente em situações médicas, como a reanimação, onde cada segundo conta. Compreender a transição da morte clínica para a morte biológica pode ajudar os médicos a tomar decisões mais informadas em situações de emergência.
Isso levanta questões sobre a vida, a morte e o que significa estar verdadeiramente vivo. Não é incrível como nossos corpos são complexos? Você sabia que a música pode mudar seu ritmo cardíaco? Estudos mostram que o batimento cardíaco pode se sincronizar com o ritmo da música que você escuta. Quando você dança ao som de melodias rápidas, seu coração pode bater mais rápido em resposta a esses ritmos energéticos. Por outro lado, melodias lentas podem acalmar, diminuindo a frequência cardíaca e ajudando você a relaxar. Essa conexão incrível entre música e ritmo cardíaco destaca o forte impacto da música em nossas emoções e bem-estar. Por exemplo, atletas costumam usar músicas animadas para melhorar seu desempenho durante os treinos, enquanto músicas lentas ajudam na meditação ou no relaxamento após um longo dia. Então, da próxima vez que você ouvir sua playlist favorita, preste atenção nas suas sensações. Seu coração pode estar dançando no ritmo. Difícil de acreditar, mas são apenas 1,5 minutos. O voo comercial mais curto do mundo é uma viagem incrível de apenas 2,7 quilômetros, ligando as pequenas ilhas de Westray e Papa Westray nas ilhas Orkney, na Escócia. Este voo único, operado pela Logan Air, leva menos tempo do que muitas chamadas telefônicas curtas. Os passageiros embarcam em um pequeno avião e em poucos minutos pousam na ilha vizinha. Essa curta viagem é extremamente importante para os moradores das ilhas, permitindo que eles cheguem ao trabalho, à escola ou a consultas médicas sem longas esperas em balsas. Imagine decolar, voar pelo céu e pousar antes de terminar sua xícara de chá. Embora possa parecer uma curta distância, isso destaca a importância da conexão em áreas remotas. Além disso, as vistas deslumbrantes das belas ilhas Orkney tornam cada segundo de voo inesquecível. Quem poderia imaginar que um voo poderia ser tão curto e, ao mesmo tempo, tão especial? E se eu te dissesse que Cingapura é incrivelmente cheia? A pequena nação insular de Cingapura, com uma população de cerca de 5,9 milhões em 2024, tem o notável título de ter a segunda maior densidade populacional do mundo, logo atrás de Mônaco. Esse fato impressionante se deve em grande parte à sua área limitada, que abrange apenas cerca de 728 km². Felizmente, o uso eficiente do espaço permitiu a criação de arranha-céus imponentes, parques exuberantes e bairros vibrantes, todos contribuindo para o caráter único da ilha. A comunidade multicultural de Cingapura é composta principalmente por grupos chineses, malaios, indianos e eurasianos que vivem juntos em harmonia. Esse rico mosaico de culturas não só enriquece o tecido social, mas também influencia sua culinária, festivais e atividades diárias, tornando Cingapura um verdadeiro caldeirão de tradições. Para facilitar a comunicação em uma sociedade tão diversa, o país estabeleceu 4 línguas oficiais: inglês, mandarim, malaio e tâmil. O inglês serve como uma língua comum, unindo as diferentes etnias e promovendo a unidade. Essa combinação de alta densidade populacional, diversidade cultural e comunicação eficaz torna Cingapura um estudo fascinante sobre a vida urbana. É verdade que Lucky Diamond Rich é o rei das tatuagens. Lucky Diamond Rich, da Nova Zelândia, orgulhosamente detém o título de pessoa mais tatuada do planeta. Sua jornada começou com uma simples paixão pela arte corporal, mas evoluiu para uma transformação extraordinária, onde quase cada centímetro de seu corpo exibe tatuagens vibrantes. Incrivelmente, suas tatuagens representam mais de 200% de sua pele, pois ele frequentemente sobrepõe novos desenhos aos existentes, criando uma tapeçaria hipnotizante de tinta. Cada tatuagem conta uma história única, refletindo suas experiências pessoais, interesses e a cultura ao seu redor. Além da estética, a arte corporal de Lucky serve como uma poderosa forma de autoexpressão, com símbolos e cores que têm um significado profundo em sua vida. Como artista, ele encanta o público ao trazer sua arte à vida, no palco, provando que tatuagens não são apenas imagens, mas declarações de identidade e criatividade. Lucky Diamond Rich exemplifica como a arte corporal pode ser usada para se conectar com os outros e celebrar a individualidade. Não é fascinante ver como as tatuagens podem evoluir para uma forma de arte que comunica muito mais do que a pele? Por que Tom e Jerry se tornaram líderes no Oscar? Nas décadas de 1940 e 1950, essa amada série de animação ganhou impressionantes 7 Oscars de melhor curta-metragem de animação.
criado pela talentosa dupla William Hanna e Joseph Barbera. Tom e Jerry é conhecido por suas hilárias perseguições entre um gato e um rato. Curiosamente, a série quase não tem diálogos, o que permite que espectadores de diferentes culturas desfrutem da comédia sem precisar entender a língua. Essa abordagem inteligente de contar histórias através do humor físico conquistou os corações do público em todo o mundo, tornando-se um clássico eterno. As trapalhadas de Tom tentando pegar Jerry e frequentemente terminando em fracassos espetaculares mostram uma animação brilhante e um timing impecável. Como resultado, o show não apenas divertiu gerações de crianças, mas também recebeu reconhecimento da crítica, solidificando sua posição na história da animação. A combinação de arte e humor em Tom e Jerry levanta a questão: como esses dois personagens se tornaram ícones no mundo do entretenimento? Descubra a impressionante quantidade de ovelhas na Austrália. Após a China, a Austrália se destaca com cerca de 100 milhões de ovelhas, tornando-se um grande produtor de carne e lã de ovelha. Esses animais peludos têm um impacto significativo na economia do país, especialmente porque a Austrália é um dos principais produtores de lã do mundo. Vastíssimos pastos são ideais para essas ovelhas, criando condições favoráveis para sua vida. Curiosamente, a ovinocultura australiana também foca na sustentabilidade, e os fazendeiros utilizam métodos cuidadosos para manter a saúde dos animais e cuidar do meio ambiente. Além da lã, as ovelhas são valorizadas pela carne, o que aumenta a popularidade de pratos saborosos de cordeiro ao redor do mundo. Essa impressionante quantidade de ovelhas não só apoia as comunidades locais, mas também desempenha um papel importante na identidade agrícola da Austrália. Você consegue imaginar um rebanho tão grande vagando pelo mato? Desvendando o intrigante mistério tecnológico de Jamilan Anda Melawan. Em um curioso desdobramento, Jamilan Anda Melawan, ligado ao antigo templo Pantai, encontrou um site que levanta dúvidas sobre a prática de troca de dados. Essa descoberta destaca a interseção entre tecnologias modernas e nossa antiga curiosidade, levantando uma questão mais profunda sobre a privacidade digital. Com o aumento da nossa conectividade, como podemos proteger nossas informações pessoais e garantir seu uso responsável? A jornada de Jamilan nos lembra que, mesmo em lugares sagrados, a influência da tecnologia pode levar a revelações inesperadas. Será que esses sites nos incentivam a refletir mais sobre nossas pegadas online? À medida que as fronteiras entre tradição e modernidade se tornam mais tênues, surgem questões sobre a ética dos dados e a transparência, nos levando a pensar criticamente sobre como a informação é compartilhada e protegida na era digital. Você sabia que gorjetas eram ilegais em alguns estados? Em 1915, as gorjetas eram vistas como uma prática duvidosa no Siouxsie, e 6 estados até as proibiram. Muitos acreditavam que gorjetas significavam que os trabalhadores não recebiam um pagamento justo, contribuindo para a desigualdade e exploração. Essa decisão incomum surgiu em uma época em que as gorjetas eram principalmente associadas a costumes europeus, algo que não agradava a muitos americanos. Estados como Geórgia e Nova York se opuseram às gorjetas, tentando promover um pagamento justo. No entanto, com o tempo, a opinião pública mudou e as gorjetas se tornaram mais aceitáveis nos Ixuá. Hoje, deixar gorjetas para garçons, taxistas e muitos outros é algo comum. É impressionante como a opinião pública pode mudar ao longo do tempo, porque as gorjetas se tornaram normais depois de terem sido proibidas. Surpreendentemente, Oklahoma é o estado com mais tornados. Este estado extraordinário, parte do famoso Corredor dos Tornados, tem a maior frequência de tornados por milha quadrada. O Corredor dos Tornados abrange vários estados, incluindo Texas, Kansas e Nebraska. Mas Oklahoma se destaca por suas condições climáticas únicas. As planícies planas do estado permitem que o ar quente e úmido do Golfo do México se misture com massas de ar mais frias das montanhas rochosas, criando condições ideais para o desenvolvimento de tornados. Esses fenômenos naturais podem liberar ventos incrivelmente fortes, às vezes ultrapassando 320 km/h. Para os amantes de emoções e meteorologistas amadores, Oklahoma é um destino perfeito para a caça a tempestades, atraindo entusiastas ansiosos para testemunhar esses poderosos eventos climáticos de perto. As comunidades locais desenvolveram estratégias robustas de preparação, incluindo simulações de segurança e a construção de abrigos contra tempestades para se proteger dos perigos dos tornados.
Se você é fascinado pela ciência das tempestades ou simplesmente busca uma adrenalina, a cena dos tornados em Oklahoma oferece uma experiência emocionante que destaca o poder da natureza. Você sabia que os escândalos de John F. Kennedy vão além da política? Como o 35º presidente do Questionário, Kennedy é frequentemente elogiado por sua visão e liderança em momentos cruciais, como a crise dos mísseis de Cuba. No entanto, nos bastidores, sua vida pessoal despertou grande interesse e controvérsia. Dizem que o presidente Kennedy teve várias relações extraconjugais, incluindo rumores de romances com ícones como Marilyn Monroe e a atriz Angie Dickinson. Essas histórias de romance e mistério criaram uma imagem complexa, misturando charme e carisma com escândalos pessoais. Historiadores debatem o impacto dessas relações em sua presidência e na percepção pública. Alguns afirmam que elas o distraíram do trabalho, enquanto muitos apoiadores acreditam que as tornaram mais humanos. O fascínio pela vida pessoal de Kennedy levanta questões sobre a interseção entre ética pessoal e dever público. Como separar o homem do líder? Compreender a natureza multifacetada de Kennedy ajuda a revelar as complexidades da história americana em um período de transformação. O que você acha que essas revelações significam para nossa visão sobre líderes hoje? Qual foi a razão da decisão do Congresso na Primeira Guerra do Golfo? O depoimento de uma jovem enfermeira kuwaitiana teve um papel crucial na formação da opinião pública e na influência sobre o Congresso. Essa enfermeira, chamada Naira, alegou ter testemunhado crimes horríveis cometidos por soldados iraquianos contra bebês kuwaitianos em um hospital. Seus relatos emocionantes retratavam cenas chocantes, incluindo soldados retirando crianças de incubadoras, o que gerou indignação e empatia entre o público americano. Seu testemunho foi apresentado em audiências públicas organizadas pelo Caucus de Direitos Humanos do Congresso em 1990 e rapidamente se tornou notícia, criando uma narrativa poderosa sobre o conflito. Essa história dramática impulsionou os apelos por intervenção e ajudou o Congresso a decidir pela autorização de ações militares contra o Iraque. No entanto, investigações posteriores mostraram que suas alegações foram exageradas ou fabricadas, levantando questões éticas sobre a influência de tais testemunhos nas decisões políticas. Este caso demonstra como narrativas poderosas podem impactar as ações do governo e a opinião pública, mesmo quando a verdade é mais complexa do que parece. Por que histórias assim têm tanto impacto na história? Incrível, mas verdade. As coisas de Curie são radioativas. Marie Curie, uma cientista excepcional, famosa por suas pesquisas sobre o rádio e o polônio, deixou um legado notável, mas com ele vem um perigo oculto. Suas pesquisas inovadoras em radioatividade mudaram a ciência moderna, mas também afetaram negativamente sua saúde devido à exposição prolongada à radiação. Hoje, muitos de seus objetos pessoais, incluindo cadernos e equipamentos, ainda contêm resíduos radioativos. Isso cria um risco de radiação, por isso seus itens são cuidadosamente guardados em caixas de chumbo e mantidos em condições controladas. Essa preservação cuidadosa não apenas homenageia sua contribuição à ciência, mas também garante a segurança das futuras gerações. É um lembrete vívido dos sacrifícios feitos por cientistas que expandem os limites do conhecimento. Até onde você estaria disposto a ir para mudar o mundo? Vamos revelar a verdade sobre a ponte móvel da Suíça. Este inovador feito de engenharia, conhecido como Astro, está mudando a forma como fazemos reparos nas estradas. Imagine uma ponte que pode se mover enquanto os trabalhos acontecem embaixo dela. É exatamente isso que o Astro faz. Com impressionantes 843 pés de comprimento e 24,8 pés de largura, foi projetada para minimizar os transtornos para motoristas e pedestres. Equipado com rodas especializadas, essa incrível ponte desliza sobre trechos danificados, permitindo que as equipes de reparo trabalhem sem fechar a estrada. Isso significa que não precisamos mais fazer longos desvios ou ficar presos em engarrafamentos por causa de pequenos buracos. O Astro mostra como criatividade e tecnologia podem trabalhar juntas para facilitar nossas vidas. É um ótimo exemplo de uma solução prática que garante um fluxo contínuo e segurança nas estradas para todos. Podemos esperar ver mais dessas maravilhas móveis no futuro?
Em 2016, Scott Kelly, famoso por passar um ano na Estação Espacial Internacional, fez uma brincadeira que surpreendeu seus colegas. Ele levou secretamente um traje de gorila para o espaço, e quando o momento certo chegou, vestiu-o, provocando risadas em um ambiente geralmente sério. Esse momento inesperado de humor não só animou os astronautas, mas também conquistou o coração do público na Terra. O efeito viral que gerou mostrou que mesmo nas profundezas do espaço, onde a vida pode ser desafiadora, sempre há espaço para risadas. A brincadeira de Scott Kelly com o traje de gorila se tornou mais do que uma história engraçada. Foi um momento marcante que lembrou a todos sobre a importância da alegria e da amizade em circunstâncias incomuns. Então, da próxima vez que você pensar em exploração espacial, lembre-se de que também está cheia de histórias incríveis de risadas e diversão. Você já experimentou o gigante fruto Aki? Esse incrível fruto, originário da região do Caribe e da América Central, pode pesar mais de 5 quilos. Com sua combinação única de sabores doces e azedos, o Aki é não só delicioso, mas também muito versátil. Ele é frequentemente usado em sucos, onde seu sabor especial traz um toque refrescante, além de ser utilizado em sobremesas, dando um toque exótico. O fruto é especialmente popular no prato Aki com peixe salgado, uma iguaria tradicional da Jamaica que destaca sua rica história culinária. Quando preparado corretamente, o Aki tem uma textura cremosa e é cheio de nutrientes, tornando-se uma escolha saudável. No entanto, é importante ressaltar que o Aki deve ser cozido da maneira certa. Quando imaturo, ele contém substâncias nocivas, mas assim que amadurece e é preparado, ele se transforma em um ingrediente delicioso. Portanto, se você está explorando a culinária caribenha ou buscando novos sabores para suas receitas, o Aki pode se tornar sua nova fruta favorita. Descubra o encanto único da vila de Giethoorn. Este lugar mágico na Holanda, frequentemente chamado de Veneza do Norte, se destaca por não ter estradas para carros. Em vez disso, os visitantes navegam por canais pitorescos que conectam casas aconchegantes com telhados de palha, criando uma atmosfera tranquila. Fundada no século XIII, Giethoorn abriga cerca de 2.600 moradores amigáveis que desfrutam de uma vida sem carros. A cada ano, cerca de 800 mil turistas visitam, comprovando que a beleza e a calma da vila atraem pessoas. Os turistas podem explorar os arredores em tradicionais barcos de madeira, conhecidos como barcos sussurrantes, que deslizam suavemente nas águas, sem perturbar a paz do lugar. Imagine-se caminhando por caminhos encantadores, repletos de flores, e admirando elegantes cisnes flutuando. Giethoorn não é apenas uma vila, é um refúgio maravilhoso da agitação da vida moderna, convidando todos a desfrutar de seu encanto eterno. Descubra por que 150 é um número mágico para a amizade. O número de Dunbar é uma teoria interessante proposta pelo antropólogo britânico Robin Dunbar, que afirma que as pessoas podem manter cerca de 150 relacionamentos sociais estáveis. Esse número reflete as capacidades sociais do nosso cérebro e é frequentemente descrito como o tamanho ideal de um grupo social, onde todos se conhecem bem. Imagine poder visitar um amigo ou participar de um encontro sem se sentir desconfortável. Esses laços nos ajudam a construir confiança e apoio, o que é vital para nossa saúde mental. Pesquisas de Dunbar mostram que, à medida que o tamanho do grupo aumenta, os relacionamentos se tornam mais fracos e menos significativos. Talvez seja por isso que muitos de nós nos sentimos mais próximos de um pequeno círculo de amigos, mesmo na era das redes sociais, onde podemos nos comunicar com centenas de pessoas. Você já se perguntou por que prefere uma comunidade unida em vez de uma grande rede? Esse número ajuda a explicar isso. Como é o seu círculo social? Acredite ou não, seu corpo produz calor todos os dias. Na verdade, o corpo humano libera constantemente energia térmica, o que é essencial para manter a temperatura em torno de 37 graus Celsius. Imagine, em apenas 30 minutos, seu corpo pode gerar calor suficiente para ferver meio galão de água. Esse processo acontece o tempo todo, pois seu metabolismo trabalha para mantê-lo aquecido e ativo. É interessante que cientistas estão pesquisando maneiras de usar esse calor para alimentar pequenos dispositivos elétricos. Pense nisso. O seu próprio calor pode potencialmente carregar seu celular ou iluminar seu quarto enquanto você faz suas atividades. A ideia de usar bioenergia é empolgante e pode contribuir para tecnologias sustentáveis.
À medida que continuamos a explorar nossos corpos e suas capacidades, quem sabe quais outras perspectivas incríveis podem surgir da energia gerada dentro de nós. Você consegue imaginar que o sistema imunológico das mulheres é mais forte? Pesquisas mostram que as mulheres geralmente têm um sistema imunológico mais robusto do que os homens, e o hormônio estrogênio desempenha um papel importante nisso. O estrogênio não só regula o sistema reprodutivo feminino, mas também fortalece a resposta imunológica, permitindo que as mulheres se defendam melhor contra infecções. Isso significa que as mulheres podem se recuperar mais rapidamente de doenças como gripe ou resfriado e têm menor risco de complicações graves por infecções. Em contraste, os homens costumam ter níveis mais altos de outro hormônio, a testosterona, que pode suprimir a função imunológica. Essa diferença surpreendente destaca como os fatores biológicos influenciam a saúde e incentiva mais pesquisas médicas baseadas em gênero. Compreender essas reações imunológicas pode ajudar a adaptar tratamentos e melhorar estratégias de saúde para todos. Não é incrível como nossos corpos funcionam de maneiras tão diferentes? O jackfruit é realmente a maior fruta do mundo? Essa enorme fruta tropical pode surpreender pelo seu tamanho incrível. O jackfruit pode pesar até 55 quilos, o que é aproximadamente o peso de um cachorro pequeno. O comprimento do fruto chega a 90 centímetros e ele chama a atenção pendurado em árvores em países como Índia, Bangladesh e Tailândia. O jackfruit tem uma casca verde áspera que esconde uma polpa amarela doce e fibrosa por dentro, tornando-o não apenas surpreendentemente grande, mas também saboroso. Muitos o apreciam cru em saladas de frutas, enquanto outros cozinham o jackfruit verde e imaturo como substituto da carne em pratos salgados. Essa versatilidade fez com que o jackfruit se tornasse cada vez mais popular na culinária vegetariana e vegana. Você sabia que um jackfruit maduro pode alimentar uma família inteira? Devido ao seu tamanho impressionante e ricas propriedades nutricionais, o jackfruit continua a atrair atenção em todo o mundo. Então, da próxima vez que você pensar em frutas, lembre-se do jackfruit, o gigante entre as frutas. Você sabe o que realmente causa mais vítimas? Todo ano, as abelhas matam mais pessoas do que os tubarões. Esse fato surpreendente mostra como alguns insetos podem representar perigos inesperados. Embora muitos temam as mandíbulas ameaçadoras dos tubarões, na verdade, eles tiram apenas algumas vidas por ano. Por outro lado, as abelhas, especialmente quando se sentem ameaçadas, podem ser perigosas devido a reações alérgicas às suas picadas. Nos Estados Unidos, cerca de 62 pessoas morrem anualmente por incidentes com abelhas, principalmente por alergias severas. Quando as abelhas picam, elas injetam veneno. E para os alérgicos, até mesmo uma picada pode causar uma condição que ameaça a vida, chamada anafilaxia. Compreender isso e saber como interagir com segurança com as abelhas é extremamente importante. Em vez de temer esses polinizadores essenciais, devemos valorizar seu papel em nosso ecossistema, pois eles contribuem significativamente para os alimentos que consumimos. Então, da próxima vez que você ver uma abelha zumbindo por perto, lembre-se de ficar calmo e dar espaço a ela. O que acontece quando uma aranha provoca um incêndio? Em um incidente curioso no Uzewa, um homem com aracnofobia levou seu medo ao extremo. Tentando se livrar de uma aranha no sótão, ele ateou fogo, pensando que isso ajudaria. Em vez de eliminar a ameaça, ele acabou queimando sua casa, o que exigiu a intervenção de 26 bombeiros para controlar as chamas. O dano foi de cerca de $10 mil, afetando o sótão e o segundo andar. Felizmente, ninguém ficou ferido e, surpreendentemente, provavelmente a aranha sobreviveu. Esse caso inusitado destaca até onde as pessoas vão para evitar seus medos e lembra sobre os perigos potenciais de reações extremas. Às vezes, enfrentar os medos de forma calma pode ser a abordagem mais segura. Você sabia sobre o tesouro escondido, o Lago Masal? Localizado em uma região tranquila de Bumi, Saat, o Lago Masal muitas vezes passa despercebido tanto por moradores quanto por turistas. Este belo lago pode não ter a diversidade de vida selvagem de lagos mais famosos, mas possui um charme único. A paisagem ao redor é repleta de vegetação exuberante, criando um lugar calmo para quem deseja se reconectar com a natureza. Embora muitas espécies evitem este lago, ele é um ótimo local para reflexão tranquila e fotografia.
Os amantes de aves podem encontrar áreas menos visitadas ao redor do lago, perfeitas para observar as aves locais que chamam este lugar de lar. Ao caminhar ao redor do Lago Masao, você descobrirá trilhas aconchegantes, ideais para passeios relaxantes, permitindo que você aprecie a beleza deste tesouro escondido. Quem sabe este pode ser o seu próximo lugar favorito para relaxar na natureza. Você sabe o que realmente afeta a digestão das mariposas? Ao contrário de muitos seres, as mariposas têm um sistema digestivo único, que não possui um estômago tradicional. Em vez de depender de um estômago para processar os alimentos, esses incríveis insetos absorvem os nutrientes diretamente através de seus intestinos. Esse método os ajuda a sobreviver em diversas condições, especialmente porque algumas espécies de mariposas não se alimentam na fase adulta. Elas dependem completamente da energia acumulada durante a fase de lagarta. Imagine viver sem comida, mas prosperar com os nutrientes que você coletou antes. Essa adaptação incrível não só demonstra a resistência das mariposas, mas também destaca seu papel nos ecossistemas. Ao usar eficientemente a energia armazenada na fase larval, elas podem se concentrar na reprodução quando se tornam adultas. Então, da próxima vez que você ver uma mariposa, lembre-se de que ela tem uma maneira especial de digerir que a permite prosperar sem os métodos alimentares que conhecemos. A natureza não é cheia de surpresas incríveis? Descubra um fato interessante sobre o kiwi da Nova Zelândia. O kiwi, a ave nacional da Nova Zelândia, é único. Você sabia que os kiwis são aves noturnas? Isso significa que eles são mais ativos à noite, procurando insetos e vermes no chão da floresta. Com seus longos bicos e excelente olfato, os kiwis conseguem encontrar comida debaixo da terra, tornando-se grandes caçadores. Curiosamente, os kiwis não conseguem voar. Suas asas pequenas não são feitas para isso. Em vez disso, eles têm pernas fortes que os ajudam a correr rápido, o que os protege de predadores. Essas aves fofas, marrons e adoráveis são exclusivas da Nova Zelândia e são consideradas um símbolo do país. Os kiwis também são conhecidos por seu status vulnerável, principalmente devido à perda de habitat e à presença de predadores, como ratos e gatos. Estão sendo feitos esforços para proteger essas criaturas incríveis e seus lares. Então, da próxima vez que você pensar na Nova Zelândia, lembre-se do kiwi, a ave que não voa e é ativa à noite, representando o espírito deste lindo país. Descubra os rios ocultos do Mar Negro. O Mar Negro, famoso por seus ecossistemas únicos, esconde um segredo incrível sob sua superfície: rios subaquáticos. Esses caminhos de água, formados por água salgada densa que flui pelo fundo do mar, criam rotas complexas, parecidas com verdadeiros rios. Eles esculpem sedimentos e pedras, formando paisagens impressionantes, incluindo cachoeiras subaquáticas e até corredeiras. Imagine um rio correndo sob as ondas, onde peixes e outras criaturas marinhas prosperam. Esse fenômeno ocorre devido à diferença de densidade da água. A água salgada, mais pesada, afunda e se move pelo fundo do oceano. Explorar esses rios subaquáticos não só aguça a imaginação, mas também revela pistas importantes sobre a história e a ecologia do oceano. Que outras maravilhas podem estar escondidas nas profundezas dos nossos mares? Vamos descobrir a verdade sobre o nome Pinóquio. O nome Pinóquio tem uma origem encantadora, com raízes no dialeto toscano da Itália. Ele vem da palavra pino, que significa pinheiro, refletindo uma profunda conexão com a natureza. A adição do sufixo diminutivo, quel, transforma-o em pequeno pinheiro. Isso faz sentido, já que o querido personagem de Carlo Collodi é famoso por ser esculpido em madeira, simbolizando o espírito da árvore. Imagine um mundo onde um nome simples carrega a essência da infância e das aventuras. Pinóquio, com seu icônico nariz longo e suas travessuras peculiares, simboliza crescimento e transformação, como uma jovem árvore que se estica em direção ao céu. Sua jornada de boneco de madeira, a menino de verdade, ecoa valores eternos de honestidade e coragem. Não é incrível como um nome pode contar uma história tão rica? Um asteroide poderia ter dado início à vida na Terra? O impacto do asteroide que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos foi colossal. Ele causou uma explosão tão poderosa que pedaços da Terra foram lançados ao espaço, aterrissando até em Marte e em algumas partes da Europa.
Esse evento incrível não só mudou nosso planeta, mas também levanta questões interessantes sobre a origem da vida. Alguns cientistas acreditam que os materiais expelidos poderiam conter os blocos de construção da vida, como moléculas orgânicas. Quando esses fragmentos caíram novamente na Terra, eles poderiam ter ajudado no desenvolvimento das primeiras formas de vida. Imagine só, o mesmo impacto que acabou com os dinossauros pode também ter ajudado a iniciar a vida que conhecemos hoje. Portanto, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, pense em planetas distantes e em como eventos cósmicos moldaram nossa existência. Será que temos conexões cósmicas em nosso DNA? Por que Jesse Martin surpreende com fractais? Jesse Martin cria ilustrações fractais impressionantes que encantam o público em todo lugar. Essas imagens não são apenas belas, elas revelam detalhes ocultos que ganham vida quando ampliados. Cada ampliação descobre uma nova camada de padrões fascinantes, criando a impressão de um mapa visual infinito. Inspirado pela matemática e pela natureza, a arte de Jesse combina ciência e criatividade, convidando os espectadores a explorar um universo de designs complexos, onde a repetição e a simetria reinam. Seus fractais desafiam nossa percepção da arte, incentivando as pessoas a olhar mais de perto e a apreciar a complexidade do que está escondido sob a superfície. Seja você um amante da arte, um entusiasta da matemática ou apenas alguém que aprecia belas imagens, as criações fractais de Jesse Martin oferecem uma jornada de descobertas que continua a encantar. Você já se aventurou no mundo dos fractais? Você não vai acreditar que isso é sobre gramíneas marinhas. O maior organismo vivo em área é uma incrível amostra de gramínea marinha, conhecida como Posidonia australis, que ocupa impressionantes 200 km² na Baía de Shark, na Austrália Ocidental. Esta planta subaquática incrível não só desempenha um papel fundamental no ecossistema marinho, mas também demonstra a força da natureza em criar vastas comunidades. A gramínea marinha fornece habitat para muitos seres marinhos, incluindo peixes e outros animais que dependem desses prados subaquáticos para alimentação e abrigo. Além disso, ela ajuda a melhorar a qualidade da água, retendo sedimentos e absorvendo nutrientes, tornando-se essencial para um ambiente oceânico saudável. O tamanho colossal desse campo de gramíneas marinhas é impressionante, superando muitas árvores ou animais individuais. Você já se perguntou como algo tão importante pode estar escondido sob as ondas? Um fato interessante sobre os sobrenomes chineses. Na China, 85% da população compartilha apenas 100 sobrenomes, criando uma imagem demográfica única. Os dois sobrenomes mais comuns são Li e Zhang, que representam mais de 13% da população. Imagine caminhar por uma rua movimentada e ouvir os mesmos sobrenomes ao seu redor, como se todos fossem parte de uma grande família. Isso cria um fenômeno cultural, onde poucos sobrenomes dominam, levando a dinâmicas sociais interessantes. Em algumas regiões, ter o mesmo sobrenome pode significar que vocês são parentes distantes, adicionando mais uma camada à rica tradição da China. Com essa concentração de sobrenomes, é mais fácil pensar sobre a história familiar e a genealogia, já que as pessoas frequentemente sentem uma conexão com outras que têm o mesmo sobrenome. Por que você acha que tantas pessoas compartilham esses sobrenomes? Você consegue imaginar que os golfinhos se lembram uns dos outros por décadas? Os golfinhos nariz de garrafa são conhecidos por sua incrível memória, capaz de reter os assobios únicos de seus amigos por mais de 20 anos. Essa habilidade surpreendente não só demonstra a inteligência desses mamíferos marinhos, mas também destaca a profundidade de suas relações sociais. Quando um golfinho ouve um assobio familiar, isso provoca reconhecimento e um sentimento de lealdade, que pode rivalizar com as amizades humanas mais fortes. Pense nisso. Assim como nós lembramos de nossos amigos próximos, esses golfinhos cuidam uns dos outros, criando laços fortes em seu mundo subaquático. A vida social deles é rica e dinâmica, cheia de interações que os ajudam a enfrentar desafios e formar comunidades. Então, da próxima vez que você vir um golfinho, lembre-se de que ele não é apenas um ser brincalhão, é também um amigo leal que valoriza suas relações por décadas. Descubra o verdadeiro nome de Larry, o cara do cabelo. Você sabia que a pessoa por trás do personagem cômico Larry se chama, na verdade, Daniel Lawrence Whitney? Embora ele seja famoso por seu forte sotaque sulista e piadas engraçadas, Whitney nasceu e cresceu no meio oeste, especificamente na cidade de Pawnee, em Nebraska.
Seu sotaque é parte de um personagem cuidadosamente elaborado que ressoa com o público que adora seu olhar humorístico sobre a vida. Essa persona permite que ele se conecte com os fãs através de um humor acessível e pé no chão, tornando-o uma figura importante na comédia stand-up e na televisão, especialmente por seus papéis em vários filmes de animação. A jornada de Whitney de Nebraska à fama nacional mostra como aceitar suas raízes, mesmo que exageradas por motivos cômicos, pode tocar muitas pessoas. Apesar da persona, ele frequentemente se lembra de suas experiências reais, crescendo no meio oeste, usando uma mistura de verdade e exagero para criar piadas memoráveis. Então, da próxima vez que você o ouvir, lembre-se de que por trás da risada está uma pessoa real, Daniel, que traz diversão com sua abordagem única. E se eu te contar sobre os tesouros escondidos de Sleepy? Esta cidade vibrante em Padang Rumput oferece muitas experiências para todos que a visitam. Situada em uma paisagem pitoresca, Sleepy é conhecido não apenas por sua natureza deslumbrante, mas também pela deliciosa culinária local que encanta os paladares. Imagine-se saboreando pratos apetitosos, feitos com ingredientes frescos, cada um contando a história rica da cultura e das tradições culinárias da cidade. Perto dali, você encontrará o Andaizei Kaur Sabi, um lugar único onde a tranquilidade se mistura com a emoção. Este charmoso estabelecimento é perfeito para relaxar após um dia de exploração ou para participar das festividades locais. Não importa se você está apreciando sabores tradicionais ou mergulhando na atmosfera vibrante, Sleepy e Andaizei Kaur Sabi prometem uma viagem inesquecível. Então, o que você está esperando? Mergulhe nas experiências incríveis que esses lugares têm a oferecer. Por que um cartão de Natal custa R$ 8.469? Em 2015, uma história surpreendente chamou a atenção, quando um dos primeiros cartões de Natal, encomendado pelo Sir Henry Cole, em 1843, foi vendido em um leilão por uma quantia inacreditável. Este cartão, pintado à mão, mostrava uma alegre reunião familiar à mesa, repleta de taças de vinho. Na época, a imagem de alegria gerou polêmica, pois alguns acreditavam que incentivava o consumo de álcool durante as festas. No entanto, a visão de Sir Henry Cole era clara. Ele queria popularizar a troca de cartões de Natal, o que abriu caminho para sua produção em massa. Hoje, este cartão antigo tem um valor imenso como um item de coleção raro, simbolizando não apenas a evolução das tradições natalinas, mas também nosso amor duradouro por enviar cumprimentos calorosos. Enquanto a tradição de trocar cartões continua, é interessante pensar em como algo tão simples como um cartão pode valer tanto. Você sabia que tsunamis podem se mover a 800 km por hora? Essa velocidade incrível é comparável à de um avião voando alto no céu. Quando um tsunami acontece, muitas vezes devido a terremotos submarinos, a energia gerada pelo movimento das placas tectônicas cria ondas poderosas que se espalham pelo oceano. Essas ondas podem se mover rapidamente em águas profundas, quase invisíveis no mar. No entanto, ao se aproximarem da costa, sua velocidade diminui, mas a altura aumenta significativamente. Imagine estar na praia, sem saber da onda que se aproxima e que pode atingir mais de 30 metros de altura. Tsunamis podem percorrer grandes distâncias, cruzando o oceano de um lado ao outro em apenas algumas horas. Compreender sua velocidade e o perigo que representam pode ser a diferença entre segurança e desastre. Portanto, da próxima vez que você ouvir um alerta de tsunami, lembre-se de quão rápido essas ondas podem chegar. Sentindo borboletas no estômago, é tudo adrenalina. Quando vemos alguém que gostamos, nosso corpo reage de uma forma incrível. A adrenalina, um hormônio poderoso, ativa a resposta de estresse do organismo. Essa reação natural nos ajuda a nos prepararmos para possíveis desafios, muitas vezes chamada de resposta de luta ou fuga. Quando a adrenalina entra em nosso sistema, ela acelera o coração e aumenta o fluxo sanguíneo, causando essa sensação de frio na barriga. Esse sentimento pode parecer estranho, mas é completamente normal. É como se nosso corpo dissesse, prepare-se para algo emocionante. Curiosamente, esses sintomas às vezes podem ser confundidos com medo. Nosso cérebro não faz uma distinção clara entre medo e excitação. Então, da próxima vez que você sentir borboletas ao encontrar alguém especial, lembre-se de que é apenas sua adrenalina, dizendo que seus sentimentos são reais e merecem atenção. Não é incrível como nosso corpo reage às emoções? Você sabia que as montanhas russas surgiram na Rússia?
Pode parecer surpreendente, mas essas atrações emocionantes que adoramos hoje têm raízes que remontam ao século XVII na Rússia. Naquela época, aventureiros ousados deslizavam por rampas de madeira congeladas, usando dispositivos simples como tapetes de palha ou blocos de gelo. Essas atrações primitivas aproveitavam a força da gravidade, criando uma sensação de velocidade sem nenhuma medida de segurança moderna. Imagine uma paisagem congelada, com multidões animadas reunidas para ver os corajosos deslizando para baixo, gritando de alegria e medo. Embora não houvesse medidas de segurança, a emoção da descida era tão intensa que inspirou a criação das sofisticadas montanhas russas que conhecemos hoje. Não é incrível como um simples deslizamento de gelo se transformou em maravilhas de alta velocidade e cheias de loopings? Essa trajetória das encostas congeladas para os trilhos de aço demonstra nosso amor por aventuras e inovações. O que realmente acontece quando uma pessoa desaparece? Em 2006, um estudante de medicina de 27 anos, Brian Shaffer, desapareceu após entrar em um bar em Columbus, Ohio, para comemorar com amigos. Câmeras de segurança registraram sua entrada, mas, misteriosamente, nenhuma capturou sua saída. Isso levantou muitas perguntas sobre o que aconteceu naquela noite. Curiosamente, o bar, segundo rumores, fechou todas as saídas, o que aumentou a intriga. Amigos e familiares ficaram chocados e as buscas começaram, mas apesar de todos os esforços, não encontraram vestígios de Brian. As circunstâncias de seu desaparecimento geraram várias teorias, desde sequestro até um possível acidente. Seu caso permanece sem solução, atraindo a atenção tanto de moradores locais quanto de amantes de histórias criminais. Todo ano, amigos e familiares realizam eventos em memória dele, na esperança de chamar a atenção para a história de Brian, o que realmente aconteceu naquela noite em Columbus. O mistério continua a atormentar muitos. Veja os incríveis dreads de Asha Zulu Mandela, com 6 metros de comprimento. Seus impressionantes dreads pesam 12 quilos e simbolizam mais de 25 anos de cuidado e criatividade. O cabelo de Asha conta uma história pessoal, já que cada dread representa sua dedicação à identidade única e ao legado. Com um comprimento tão notável, cuidar dos cabelos exige rituais especiais, incluindo lavagens e hidratações regulares, que ajudam a manter os dreads saudáveis e vibrantes. Asha frequentemente atrai a curiosidade das pessoas, que perguntam sobre sua jornada até ter esses cabelos, e ela compartilha com prazer dicas de cuidados. Cada dread também possui um significado cultural, celebrando suas raízes e tradições ancestrais. Pessoas de todo o mundo admiram não apenas o comprimento, mas também a dedicação necessária para alcançar um penteado tão bonito. Os dreads podem ser uma expressão profunda de identidade e crenças, e os cabelos impressionantes de Asha servem como um poderoso símbolo de seu compromisso pessoal e da rica cultura que representam. Que histórias você acha que os dreads dela podem contar? O vinho no aeroporto realmente pode custar mais do que sua passagem. Viajantes frequentemente reclamam dos preços abusivos de um simples copo de vinho nos aeroportos, onde o custo, às vezes, supera até o valor dos seus bilhetes. Isso acontece porque as lojas nos aeroportos aproveitam que os passageiros sedentos têm opções limitadas após a segurança. Com menos lojas e um público restrito, os preços disparam. Por exemplo, uma garrafa que pode custar 50 em um supermercado pode chegar a 125 ou mais no aeroporto. Essa estratégia de preços pode frustrar os viajantes que esperam valores justos, mas se deparam com grandes aumentos. Além disso, a falta de opções para beber antes de atingir uma altitude confortável faz com que alguns passageiros estejam dispostos a pagar quase qualquer valor. Então, da próxima vez que você estiver no aeroporto e ver aquele vinho caro, lembre-se dos fatores que influenciam esses preços altos. Vale a pena fazer um gole na pressa? Você sabia que Michael Jackson tornou o Moonwalk famoso? Esse passo de dança icônico, onde o dançarino desliza para trás, criando a ilusão de movimento para frente, tem raízes que vão muito além da famosa apresentação de Jackson em 1983 no show Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Várias versões do Moonwalk já eram vistas na década de 1930, quando artistas como Cab Calloway e, mais tarde, outros intérpretes usavam movimentos deslizantes semelhantes em suas performances. No entanto, foi a apresentação impressionante de Jackson que chamou a atenção do mundo, deixando o público maravilhado.
A combinação de seu estilo suave e habilidades hipnotizantes transformou o moonwalk em um símbolo da cultura pop. Além disso, esse passo se tornou uma parte importante de sua imagem e inspirou muitos dançarinos a dominá-lo. Hoje, o moonwalk ainda é celebrado e continua sendo um favorito em estúdios de dança e palcos ao redor do mundo. Pronto para tentar você mesmo? Você sabia que os gatos têm uma linguagem só para nós? Pesquisas mostraram que os gatos domésticos criam um estilo de comunicação exclusivo para os humanos. Diferente de seus parentes selvagens, os gatos usam uma mistura de miados, ronronados e outros sons para interagir com as pessoas. Esse dicionário único varia em altura, comprimento e tom, permitindo que os gatos expressem emoções ou necessidades específicas. Por exemplo, um miado agudo pode indicar alegria ou fome, enquanto um ronronar baixo demonstra satisfação. Essa adaptação inteligente destaca o quanto os gatos se apegam aos humanos e como evoluíram para se comunicar à sua maneira. Curiosamente, essa linguagem felina não é tão comum entre os gatos selvagens. Eles não precisam miar para se comunicar, pois confiam mais na linguagem corporal e nos cheiros. O fato de nossos amigos peludos terem desenvolvido essa forma especial de se expressar mostra o quanto eles valorizam nossa companhia. Você já se perguntou o que sua gata pode estar tentando lhe dizer? Asteroides. Qual é a verdadeira distância no espaço? A distância média entre os asteroides no cinturão de asteroides é surpreendentemente grande, sendo o dobro da distância da Terra até a Lua. Essa distância incomum significa que a movimentação nessa região do espaço é mais segura do que muitos pensam. Localizado entre Marte e Júpiter, o cinturão de asteroides contém milhões de corpos rochosos, restos do início do Sistema Solar. Embora muitas vezes imaginemos uma confusão caótica de pedras se chocando, na verdade o espaço é principalmente vazio. As grandes distâncias permitem que as espaçonaves atravessem o cinturão sem risco de colisão, tornando as pesquisas possíveis e seguras. Por exemplo, a missão da NASA Dawn passou por essa região com incrível facilidade. Então, quando você olhar para o céu noturno e pensar nos asteroides, lembre-se de que eles não flutuam sem rumo. Estão cuidadosamente distribuídos em vastos espaços do universo, esperando que a humanidade descubra mais sobre seus segredos. Que emocionante! Quando Hugh Grant virou notícia. Em 1995, em uma reviravolta inesperada do glamuroso mundo de Hollywood, Hugh Grant se envolveu em uma situação bastante escandalosa. Dirigindo por Los Angeles, ele estava nervosamente pisando no freio, fazendo suas luzes de freio piscarem. Esse comportamento estranho chamou a atenção da polícia, resultando em uma abordagem que rapidamente se tornou algo maior. Dentro do carro, os policiais encontraram Grant com uma prostituta, o que levou à sua prisão. Esse incidente chocou fãs e a mídia, transformando uma noite comum em uma grande notícia. As desculpas de Hugh e suas reflexões sobre o ocorrido mostraram um lado mais vulnerável do ator, lembrando-nos de que até as celebridades enfrentam dificuldades inesperadas. Esse caso levantou questões sobre a pressão da fama e os desafios que vêm com ela. O que podemos aprender desse momento escandaloso? Acredite ou não, os redemoinhos de água podem levantar peixes. Essas impressionantes colunas de água, frequentemente comparadas a tornados, se formam sobre as águas quentes do oceano durante tempestades. Quando um redemoinho aparece, ele cria uma poderosa força ascendente que pode puxar peixes do mar. Ventos fortes giram e formam uma forma de funil, levantando peixes e outros pequenos seres marinhos para o alto. Quando o redemoinho enfraquece ou atinge a terra, ele pode soltar esses peixes a várias milhas de onde foram retirados. Esse fenômeno não só surpreende os biólogos marinhos, mas também destaca as complexas interações entre o clima e a vida marinha. Imagine que você está caminhando na praia e encontra um peixe que acabou de vir do oceano. Parece louco, mas isso acontece. Os redemoinhos de água também podem afetar os ecossistemas locais, movendo espécies aquáticas, o que pode levar à sua aparição em novas condições. Na próxima vez que você ouvir sobre um redemoinho, pense nos peixes que foram levados de casa. Que viagem curiosa! Você sabia que, em média, um usuário de smartphone toca na tela cerca de 25 mil vezes por dia, especialmente se passa de 6 a 7 horas com o aparelho? Para quem usa o smartphone com frequência, esse número pode ultrapassar 56 mil toques diariamente. Esse dado impressionante destaca o quanto dependemos dos smartphones para tudo: comunicação, informação e entretenimento.
Com um simples deslizar ou toque, podemos conversar com amigos, navegar nas redes sociais ou checar as últimas notícias. É surpreendente pensar em como nossa vida cotidiana está entrelaçada com esses dispositivos. Essas interações constantes mostram não apenas como os smartphones podem ser viciantes, mas também como mudaram a maneira como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Você já parou para contar quantas vezes toca na tela em um dia? Você não vai acreditar na vida secreta das formigas de Manhattan. Essa incrível formiga não é apenas uma formiga comum. É uma espécie única que vive em apenas 14 quarteirões de Nova York. As formigas de Manhattan se desenvolveram isoladas de outras espécies, resultando em adaptações notáveis ao longo do tempo. Elas habitam um vibrante cenário urbano e desenvolveram comportamentos e características diferentes de suas parentes. Por exemplo, elas suportam o barulho e a agitação da vida na cidade, formando comunidades complexas sob o asfalto. Essa espécie prospera em um microambiente moldado pela atmosfera única de Manhattan, encontrando um equilíbrio entre a sobrevivência entre arranha-céus e ruas movimentadas. Estudar essas formigas oferece uma visão sobre a ecologia urbana e as maneiras surpreendentes como a vida pode se adaptar, mesmo em áreas densamente povoadas. Pesquisadores se interessam pelo que essas formigas resilientes revelam sobre biodiversidade e evolução. Então, da próxima vez que você estiver caminhando por Manhattan, preste atenção nesses pequenos guerreiros urbanos. Eles carregam a história das mudanças evolutivas bem debaixo dos seus pés. O que mais pode estar escondido em nossas cidades? Descubra o misterioso Basque Atuva na América. Esta formação geológica única está localizada nos Estados Unidos, no vibrante estado do Colorado. Basque Atuva não é apenas uma colina, é uma importante atração que mostra a incrível beleza natural e a história geológica da região. Elevando-se majestosa sobre a paisagem ao redor, oferece aos visitantes vistas deslumbrantes e a oportunidade de explorar a rica biodiversidade que prospera nesta área. Sua formação ocorreu ao longo de milhares de anos devido a processos naturais, como a erosão, tornando-a um objeto fascinante para geólogos e amantes da natureza. As trilhas próximas oferecem ótimas oportunidades para os aventureiros desfrutarem das paisagens impressionantes e descobrirem a flora e fauna locais. Você já se perguntou como características tão incríveis contam a história do passado do nosso planeta? Você sabia que lagartos podem disparar sangue em predadores? Algumas espécies possuem um mecanismo de defesa incrível chamado autohemorragia. Quando se sentem ameaçados, esses lagartos contraem os músculos ao redor das veias nos olhos, bloqueando o fluxo sanguíneo para o coração. Isso faz com que o sangue se acumule em suas cavidades nasais, permitindo que eles disparem um jato de sangue a até 4 pés de distância. Essa tática inesperada não serve apenas para exibição. Ela confunde e distrai os predadores, dando ao lagarto uma chance importante de escapar. Mais surpreendente ainda, o sangue expelido não é comum. Ele contém ácido fórmico, uma substância que pode prejudicar os atacantes em potencial. Essa combinação inteligente torna os lagartos alvos difíceis, pois os predadores não apenas ficam confusos, mas também sentem desconforto. Essa adaptação única destaca as maneiras incríveis pelas quais os animais evoluem para sobreviver na natureza. A natureza não é cheia de surpresas inesperadas. Vamos descobrir a verdade sobre o teclado QWERTY. Esse layout amplamente utilizado foi criado por Christopher Sholes em 1874, especialmente para uma nova máquina de escrever. Sholes projetou-o de forma inteligente para reduzir a velocidade de digitação e evitar o travamento das teclas, um problema comum nas primeiras máquinas de escrever. Ao colocar letras frequentemente usadas mais distantes umas das outras, ele buscou tornar o processo de digitação mais confortável. Isso pode parecer simples, mas a história não termina aqui. Alguns especialistas sugerem que os protocolos de telégrafo podem ter influenciado a disposição das teclas, indicando uma conexão mais profunda entre essas tecnologias. O layout QWERTY se manteve ao longo dos anos, tornando-se o padrão para os teclados modernos, mas é interessante pensar nas dificuldades que Sholes enfrentou e nas soluções inovadoras que ele propôs. Então, da próxima vez que você estiver digitando, pense na história dessas letras e em como elas moldaram a comunicação que conhecemos hoje. O Oceano Atlântico está crescendo, você sabia?
Essa mudança incrível acontece quando as placas tectônicas no meio do Atlântico se afastam lentamente, cerca de 1 centímetro por ano. Esse movimento faz parte de um processo natural chamado tectônica de placas, onde a crosta terrestre é dividida em várias placas grandes e pequenas que flutuam sobre a astenosfera semilíquida abaixo delas. Quando essas placas se movem, elas criam um novo fundo oceânico, aumentando gradualmente a largura do Oceano Atlântico ao longo do tempo. Esse processo já dura milhões de anos e desempenha um papel importante na formação da geografia do nosso planeta. Para se ter uma ideia, em 1 milhão de anos, o Atlântico pode se tornar impressionantes 640 quilômetros mais largo. Esse fenômeno fascinante afeta não apenas o nível do mar e a vida marinha, mas também nos lembra o quão dinâmica e mutável é a nossa Terra. Você está curioso para saber mais sobre os mistérios dos nossos oceanos? Quando você pensou sobre os riscos dos jogos? Em 2012, um trágico incidente em um cybercafé em Taiwan mostrou os perigos do vício em jogos. Um jovem gamer, imerso em seu mundo virtual, desmaiou após horas jogando sem parar. E, surpreendentemente, ninguém ao seu redor percebeu sua situação. Esse triste evento levanta questões importantes sobre a cultura dos jogos e a saúde. Os gamers muitas vezes ficam tão envolvidos que esquecem necessidades básicas, como beber água ou fazer pausas, o que pode causar sérios problemas de saúde. A popularidade dos cybercafés tornou os jogos mais acessíveis, mas também mais envolventes, já que os jogadores podem se perder em longas sessões sem perceber os riscos. Este caso serve como um alerta para a comunidade gamer. Como os jogadores podem equilibrar sua paixão pelos jogos com a necessidade de cuidar de si mesmos e estar atentos às suas necessidades. Você sabia que Confúcio teve apenas 72 alunos notáveis? Confúcio, um dos filósofos mais influentes, teve muitos alunos ao longo de sua vida, ensinando-os sobre ética, política e moral. Dentre esse grande grupo, apenas 72 realmente compreenderam suas ideias e ensinamentos, mostrando habilidades excepcionais e dedicação. Esses estudiosos não apenas absorveram informações, eles interagiram profundamente com os pensamentos de Confúcio, desenvolvendo suas habilidades para se tornarem líderes. Sua busca por aprendizado e aplicação de sua filosofia ajudou a estabelecer as bases do confucionismo, que enfatiza a virtude, o respeito às tradições e a importância da educação. Essas 72 pessoas se tornaram faróis de sabedoria, garantindo que os ensinamentos de Confúcio ecoassem através das gerações. Essa conquista notável destaca o poder da determinação e a influência duradoura de uma orientação eficaz na educação. Você já se perguntou o que é necessário para realmente dominar um assunto? Você sabia que muitos tipos de animais vivem em diferentes partes do nosso planeta? Desde a gélida ártica com seus ursos polares até as densas florestas tropicais cheias de rãs coloridas. Cada ecossistema desempenha um papel importante na manutenção da vida. Por exemplo, a savana africana é famosa por suas altas girafas e poderosos elefantes, enquanto os recifes de corais sob as ondas do oceano representam um vibrante mundo subaquático com peixes de várias formas e tamanhos. Cada habitat oferece recursos e desafios únicos, influenciando como as espécies se adaptam e sobrevivem. Infelizmente, muitos habitats enfrentam ameaças devido às mudanças climáticas, poluição e desmatamento, colocando em risco a sobrevivência desses animais incríveis. Ao entender a diversidade e a importância dos habitats da vida selvagem, podemos trabalhar para protegê-los para as futuras gerações. Como você pode ajudar a preservar esses ecossistemas incríveis? Descubra a incrível árvore vermelha em Shillong. Esta maravilha natural é formada por gigantescas rochas que se moldaram ao longo de milhões de anos, criando uma paisagem impressionante que atrai turistas e contadores de histórias. A árvore vermelha não é uma árvore de verdade, mas uma composição única de pedras vermelhas brilhantes que à distância se assemelham a uma árvore. Este lugar fascinante inspirou muitas lendas na cultura local, refletindo a profunda conexão entre a natureza e as histórias da região. Devido à sua paisagem surreal, cineastas frequentemente escolhem a árvore vermelha como cenário para seus filmes, mostrando sua beleza extraordinária na tela grande. Os visitantes que passam por esta maravilha natural podem sentir a atmosfera mágica ao seu redor. Quais histórias você acha que essas antigas rochas contariam se pudessem falar? Prepare-se para se surpreender com a resistência do urso d'água.
Esse pequeno ser, conhecido como tardígrado, consegue sobreviver em temperaturas extremas, que são letais para a maioria das formas de vida. Seja no frio congelante ou no calor escaldante, o urso d'água se adapta para sobreviver. Esses animais incríveis habitam uma variedade de ambientes, de lagoas e lagos a musgos úmidos e até mesmo no solo dos nossos jardins. O segredo deles está em adaptações únicas. Por exemplo, ao enfrentar condições severas, eles entram em um estado de criptobiose, onde seu metabolismo desacelera significativamente, permitindo que suportem temperaturas de até menos 272 graus Celsius e até 150 graus Celsius. Pesquisadores acham esses seres resistentes fascinantes, pois conseguem sobreviver no vácuo do espaço e sob radiação, que destrói outros organismos. Essa habilidade torna os ursos d'água um objeto de interesse científico e levanta questões sobre os limites da vida em outros planetas. O que você acha que essas adaptações incríveis podem inspirar em futuras pesquisas? Você sabia que as plantas podem ouvir a água corrente? Pesquisas recentes revelam um fenômeno incrível relacionado a certas plantas chamadas Tana Man. Essas plantas únicas têm a capacidade de captar o som da água próxima. Quando ouvem esse som, elas conseguem mudar seus padrões de crescimento, direcionando as raízes para fontes de água, mesmo que não consigam alcançá-las. Essa adaptação surpreendente permite que o Tana Man prospere em condições difíceis, onde a água é escassa. É como se tivessem um sistema de radar embutido que as guia e ajuda na sobrevivência. Essa habilidade mostra que as plantas são mais sensíveis do que pensamos, reagindo ao ambiente de maneiras complexas. Na próxima vez que você estiver na natureza, pense em como algumas plantas podem ouvir as fontes de água. A natureza não é cheia de surpresas? É verdade que a Rússia tem 11 fusos horários? Sim, é surpreendente, mas é verdade. A Rússia é o maior país do mundo, com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Esse vasto território abrange tanto a Europa quanto a Ásia. Para considerar a diversidade geográfica, a Rússia estabeleceu 11 fusos horários diferentes, cada um com uma hora de diferença do vizinho. Por exemplo, quando é meio-dia em Moscovo, já são 8 da noite na península de Kamchatka, na costa leste. Isso significa que enquanto em uma parte do país o sol nasce, em outra, ele já se pôs. Gerenciar o tempo em um território tão grande é um verdadeiro desafio, especialmente para viagens e comunicação. Cada região não só tem seu próprio fuso horário, mas muitas vezes também celebra eventos culturais em horários diferentes, o que adiciona diversidade à vida na Rússia. Portanto, esteja você nas ruas movimentadas de São Petersburgo ou na remota taiga da Sibéria, o tempo aqui flui de maneira única, destacando a incrível escala e diversidade do país. Acredite ou não, os golfinhos dormem com um olho aberto. Essa habilidade incrível está relacionada a uma adaptação única chamada sono uniemisférico. Basicamente, um lado do cérebro do golfinho permanece alerta, enquanto o outro lado desfruta de um sono tranquilo. Essa capacidade única os ajuda a estarem cientes do ambiente ao redor e a subirem à superfície para respirar, mesmo enquanto dormem. As aves também possuem essa característica incrível, permitindo que elas cochilem rapidamente durante o voo ou descansem com segurança em galhos. Estar alerta é muito importante tanto para os golfinhos quanto para as aves, pois isso os protege de predadores e perigos do ambiente. Imagine que legal é cochilar e ainda assim ficar atento. Essa notável característica evolutiva mostra quão engenhosos esses animais são na luta pela sobrevivência na natureza. E se eu disser que os gatinhos podem ter vários pais? Esse fato incrível está relacionado ao comportamento das gatas durante o cio. Nessa fase, a gata se torna muito sociável e atrai a atenção de vários gatos. Não é raro que ela acasale com diferentes machos. Isso significa que uma mesma ninhada de gatinhos pode ter pais diferentes. Quando os gatinhos nascem, eles podem herdar características distintas de cada pai, resultando em combinações interessantes de cores e padrões em seu pelo. Esse fenômeno é chamado de superfecundação e mostra o quão único pode ser cada ninhada. É um lembrete de como a natureza é surpreendente, especialmente no mundo animal. Então, quando você vê uma ninhada de gatinhos, pense que eles podem ser meio-irmãos, tendo uma mãe, mas pais diferentes. Não é incrível? Os conflitos realmente duram décadas. O atual conflito sobre as ilhas disputadas mostra o quão profundas podem ser as tensões geopolíticas.
Desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os países envolvidos enfrentam reivindicações não resolvidas, o que deixa as relações diplomáticas em um impasse. Em vez de resolver rapidamente os problemas, as partes se envolvem em rodadas intermináveis de negociações e burocracia, que parecem não levar a lugar nenhum. Essa situação não é apenas uma nota histórica. Ela afeta não só o orgulho nacional, mas também a vida das pessoas que vivem nessas regiões. Por exemplo, os pescadores enfrentam restrições em suas atividades devido a essas reivindicações territoriais não resolvidas. Embora as armas possam ter silenciado, a luta por essas ilhas continua nos escritórios e nas reuniões diplomáticas, levantando questões sobre a possibilidade de encontrar uma solução. Como os países podem chegar a um acordo em meio a disputas tão antigas? Difícil de acreditar, mas Walt Disney se disfarçava. Essa personalidade lendária, conhecida por seu perfeccionismo, frequentemente se camuflava para entrar discretamente na Disneylândia. Por que ele fazia isso? Tudo para garantir que o parque atendesse aos seus altos padrões. Misturando-se com a multidão, Disney podia observar seus funcionários, aproveitar os brinquedos e até ver quanto tempo os visitantes esperavam na fila. Seu objetivo era simples: criar uma experiência mágica para cada visitante. Essa abordagem prática permitia que ele notasse detalhes que poderiam passar despercebidos por outros, como o fluxo de pessoas ou a qualidade do atendimento. Graças à sua dedicação, a Disneylândia se tornou um mundo encantado, onde cada detalhe, grande ou pequeno, era cuidadosamente planejado. Esse compromisso com a perfeição não só melhorou a experiência dos visitantes, mas também fez da Disneylândia um modelo para parques temáticos em todo o mundo. Não é incrível como a atenção de uma pessoa aos detalhes moldou um lugar tão amado? Você já ouviu falar sobre sistemas de irrigação inteligentes? Essas soluções inovadoras usam inteligência artificial e previsões do tempo para criar um cronograma perfeito de irrigação das plantas. Imagine um sistema que sabe quanta água seu jardim precisa, com base em dados meteorológicos em tempo real. Os agricultores agora podem conectar esses sistemas inteligentes a aplicativos em seus celulares, permitindo gerenciar a irrigação de qualquer lugar, seja em casa ou até mesmo de férias. Essa tecnologia não só economiza água, mas também garante que as plantas recebam a quantidade certa de umidade nos períodos críticos de crescimento. Analisando as condições climáticas, esses sistemas podem prever quando vai chover, reduzindo a irrigação desnecessária e ajudando a preservar esse recurso valioso. Além disso, notificações automáticas informam os agricultores sobre as necessidades hídricas de suas culturas. Qual é o resultado? Plantas mais saudáveis, menos desperdício de água e custos reduzidos. Com as mudanças climáticas ameaçando os métodos tradicionais de agricultura, a irrigação inteligente pode ser a chave para uma agricultura sustentável. Não é incrível como a tecnologia pode nos ajudar a cultivar alimentos de forma mais eficiente? E se eu te contar sobre o Olho do Saara? A estrutura Richat, uma incrível formação geológica na Mauritânia, é uma maravilha da natureza que atrai tanto cientistas quanto viajantes. Esse enorme objeto redondo tem cerca de 50 quilômetros de diâmetro e é facilmente visível do espaço, tornando-se uma das mais impressionantes maravilhas naturais. O olho é famoso por seus anéis concêntricos de rocha exposta, que se destacam no deserto ao redor. Geólogos acreditam que essa formação pode ter surgido devido à erosão ao longo de milhões de anos, ou ser resultado de um impacto de meteorito. Essa possibilidade intrigante adiciona um ar de mistério à estrutura e gera debates entre especialistas sobre sua origem. Além de sua importância científica, o Olho do Saara também atrai turistas e fotógrafos que desejam apreciar sua beleza. Estudar esse incrível objeto nos dá uma visão da história geológica da Terra e nos lembra das muitas maravilhas que nosso planeta guarda. Você já viu algo parecido? Você pode acreditar que o coração bombeia sangue com tanta força? Este órgão incrível não é apenas um símbolo de amor, mas também um poderoso motor do corpo humano. Todos os dias, seu coração bate cerca de 100 mil vezes, bombeando cerca de 5 litros de sangue a cada minuto. Com essa força impressionante, ele pode criar uma pressão capaz de espalhar sangue a até 9 metros de distância. Esse fluxo constante garante que oxigênio e nutrientes cheguem a cada célula, mantendo o funcionamento normal do seu corpo. O coração trabalha incansavelmente, mantendo esse ritmo sem muito esforço, nos dando vida e energia.
É surpreendente pensar que um órgão tão pequeno pode ter um impacto tão grande. Portanto, da próxima vez que você sentir seu coração batendo, lembre-se de quão incrível ele realmente é. Não é incrível que esse único órgão possa fazer tanto para nos manter vivos? Pense nisso da próxima vez que sentir seu pulso. Um fato interessante sobre picadas de insetos. Justin Schmidt, um entomólogo renomado, dedicou sua carreira ao estudo da dor causada por picadas de insetos. Para compartilhar suas observações, ele criou o Índice de Dor de Picadas de Schmidt, uma escala única que avalia a dor de picadas de diferentes insetos de 0 a 10. As classificações de Schmidt são baseadas em sua experiência pessoal, onde ele corajosamente permitiu que vários insetos, incluindo abelhas, vespas e formigas, o picassem. Por exemplo, a picada de uma abelha melífera é avaliada em 2, enquanto a picada da formiga, bala, conhecida por sua dor insuportável, ocupa o primeiro lugar com uma nota de 4.0. O trabalho de Schmidt não é apenas um exercício acadêmico. Ele ajuda as pessoas a entender quais encontros com insetos devem ser evitados. Na próxima vez que você sair, pense no que realmente significa sentir a picada de uma vespa. Como a dor de um pequeno inseto pode nos contar sobre a natureza como um todo. Você pode se surpreender ao saber que o colesterol é essencial. O colesterol é frequentemente visto de forma negativa, mas, na verdade, ele desempenha papéis importantes em nosso corpo. Primeiro, ele ajuda a formar as membranas celulares, que atuam como barreiras protetoras para cada célula do nosso corpo. Além disso, o colesterol é necessário para a produção de ácidos biliares, que auxiliam na digestão, quebrando as gorduras para que possamos absorver os nutrientes de forma eficaz. Ele também contribui para a síntese da vitamina D, quando nossa pele é exposta à luz solar, o que é importante para a saúde dos ossos e para a função imunológica. Além disso, o colesterol desempenha um papel fundamental na produção de hormônios, como o estrogênio e a testosterona, que são essenciais para regular várias funções do corpo. Embora o excesso de colesterol possa causar problemas de saúde, a quantidade correta é vital para o bem-estar geral. Compreender a importância do colesterol nos ajudará a valorizar o equilíbrio necessário para manter nossa saúde. Você já se perguntou por que temos seringas? A primeira seringa foi inventada no século XVII por Christopher Wren, uma figura importante na medicina antiga. Wren usava penas para injetar ópio em cães, o que pode parecer estranho hoje, mas essa abordagem inovadora abriu caminho para pesquisas modernas sobre controle da dor. Ao experimentar diferentes métodos de administração de medicamentos diretamente no corpo, Wren descobriu novas possibilidades para tratar várias doenças. Seu trabalho mostrou as vantagens da administração precisa de medicamentos, demonstrando como a ciência pode melhorar a saúde. Daquela ideia inicial, as seringas evoluíram para ferramentas precisas que usamos para vacinas, testes médicos e muito mais. Hoje, ao pensar em quantas vidas foram salvas e quantas pessoas encontram alívio da dor graças às seringas, é difícil não valorizar aqueles curiosos experimentos realizados séculos atrás. Quais outras descobertas podem ter uma história semelhante? Você sabia que alienígenas podem nos observar? Essa ideia fascinante é chamada de hipótese do zoológico. Ela sugere que civilizações extraterrestres avançadas podem evitar intencionalmente o contato com a humanidade para nos observar à distância, assim como fazemos com os animais em reservas. Imagine alienígenas avançados, com tecnologias muito além da nossa compreensão, estudando nosso comportamento e sociedade sem nos incomodar. Eles podem coletar dados sobre como nos desenvolvemos, nos comunicamos e interagimos, mantendo-se à distância. Essa hipótese explica por que ainda não tivemos um contato definitivo com vida extraterrestre. Em vez de conquistar ou interferir, esses observadores alienígenas podem nos ver como uma espécie em evolução, como um documentário sobre a natureza. Isso levanta questões intrigantes sobre nosso lugar no universo. Seremos apenas um espetáculo para ser observado, ou teremos potencial para nos conectar com essas civilizações distantes no futuro? Fato incrível sobre a árvore Dibussa cabotri. Esta árvore impressionante, originária do Brasil, tem uma maneira mágica de crescer, onde seus frutos deliciosos aparecem diretamente do tronco e dos galhos principais. Imagine que você está passeando por uma floresta vibrante e vê uma árvore que parece estar usando um colar de uvas suculentas.
Essa característica única torna a Dibusa Cabotri não apenas visualmente impressionante, mas também facilita a colheita de seus frutos. As frutas doces e suculentas, que lembram cachos de uvas, são muito valorizadas na culinária. As pessoas as utilizam para fazer deliciosas geleias, vinhos aromáticos e licores requintados, destacando seu sabor rico. A maneira incomum de produzir frutos ajuda a árvore a prosperar em seu habitat natural, atraindo animais que contribuem para sua polinização. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma geleia de frutas ou um vinho requintado, pense na árvore Dibusa Cabotri e em sua incrível jornada, do tronco à mesa, um exemplo perfeito da força criativa da natureza. Você já viu um pinguim deslizando na água? As pernas deles estão mais próximas da parte de trás do corpo, o que lhes dá uma incrível habilidade de nadar de forma eficiente, quase como torpedos. Essas aves incríveis podem atingir velocidades de até 24 km por hora, tornando-se predadores ágeis. Eles não são apenas rápidos, mas também excelentes mergulhadores. Os pinguins podem mergulhar a profundidades de até 500 metros em busca de comida, como peixes e krill. Vivendo em condições geladas, suas adaptações são essenciais para a sobrevivência, permitindo que eles caçam e prosperem, onde poucos mamíferos se atrevem a ir. Com corpos aerodinâmicos e nadadeiras poderosas, eles navegam com confiança em águas perigosas, provando que essas aves não voadoras são nadadores habilidosos. Na próxima vez que você ver um pinguim, lembre-se de suas incríveis habilidades aquáticas que os tornam únicos entre as aves. Você consegue imaginar o pressentimento de Lincoln antes de sua morte? Apenas 3 noites antes de ser assassinado, o presidente Abraham Lincoln teve um sonho repetido sobre sua morte, que contou ao seu guarda-costas, Crook. Nesse sonho assustador, ele se viu em um caixão, cercado por figuras tristes. Apesar da visão inquietante e dos avisos de Crook sobre um possível perigo, Lincoln decidiu ir ao Teatro Ford na noite fatídica de 14 de abril de 1865. Sua decisão levantou questões sobre destino e intuição. Muitos historiadores se perguntam por que, mesmo com um pressentimento tão sombrio, ele não tomou precauções ou cancelou seus planos. Esse caso destaca a complexidade do caráter de Lincoln. Ele era um homem profundamente envolvido no destino da União, mas parecia não perceber seu próprio perigo. A interligação de seus sonhos com seu trágico destino ressalta a misteriosa conexão entre intuição e realidade. Poderia ser apenas uma coincidência, ou Lincoln sentia o peso de sua luta contra o tempo e as sombras que ameaçavam sua vida. Você já ouviu falar dos tesouros do Lago Baikal? Este lago incrível, localizado na Sibéria, é não apenas bonito, mas também guarda um segredo impressionante. Ele contém 20% da água doce do mundo que não congela. Sim, o Lago Baikal é o maior lago de água doce do planeta em volume, com cerca de 23.600 km³ de água. Para se ter uma ideia, isso é suficiente para encher mais de 300 bilhões de banheiras. Este lago antigo, que tem cerca de 25 milhões de anos, abriga animais únicos, como a foca do Baikal, que não é encontrada em nenhum outro lugar da Terra. A água do Lago Baikal é cristalina, com uma visibilidade incrível que chega a mais de 40 metros em alguns pontos. Ele é importante não só para o ecossistema, mas também é um recurso vital para as comunidades próximas, que dependem dele para a água potável. Além disso, a Unesco o reconheceu como Patrimônio Mundial, destacando sua rica biodiversidade e importância cultural. Não é incrível como um lago pode ser um tesouro tanto para a natureza quanto para as pessoas? Você sabia que a mineração de asteroides é nossa corrida do ouro no espaço? O futuro da extração de recursos pode ir além da Terra. Empresas estão se preparando para aproveitar as riquezas dos asteroides próximos à Terra, coletando materiais valiosos como água, platina e ouro. Imagine naves espaciais indo até esses corpos celestes, extraindo recursos que podem ser usados na Terra ou até em missões espaciais. A água, por exemplo, pode ser transformada em combustível, ajudando na exploração do espaço. A platina e o ouro, por outro lado, são valiosos não só na Terra, mas também têm importantes aplicações industriais. Com o avanço da tecnologia, o sonho da mineração de asteroides está se tornando cada vez mais real. E isso abre oportunidades empolgantes. Será que futuras missões a Marte poderão usar recursos extraídos de asteroides? Imagine um tempo em que a humanidade expanda sua base de recursos além do nosso planeta, tornando o universo parte da nossa economia.
Você sabia que a pizza margherita tem raízes reais? Este prato famoso foi nomeado em homenagem à Rainha Margherita da Itália, e sua história é tão saborosa quanto seu gosto. Em 1889, a rainha visitou Nápoles e quis experimentar a culinária local. Um habilidoso pizzaiolo chamado Raffaele Esposito fez uma pizza especial só para ela, usando tomates frescos, mussarela e manjericão, ingredientes que representam as cores da bandeira italiana. A rainha gostou tanto do prato que ele decidiu nomeá-lo em sua homenagem. Essa mistura mágica de sabores não apenas a agradou, mas também simbolizou a unidade da Itália em um momento em que o país estava se formando. Hoje, a pizza margherita continua sendo uma das favoritas no mundo todo, apreciada por sua simplicidade e frescor. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia, lembre-se da rainha que inspirou este prato. Acredite ou não, sorrir melhora a saúde da sua pele. Sorrir não só levanta o ânimo, mas também faz sua pele parecer mais jovem e fresca. Quando você sorri, seu corpo libera endorfinas, os hormônios da felicidade. Essa reação biológica não só melhora o humor, mas também ajuda na circulação sanguínea. Uma circulação melhor significa que mais oxigênio e nutrientes chegam às células da pele, ajudando-as a se recuperar e a se manter saudáveis. Além disso, sorrir reduz o estresse, o que é importante, pois altos níveis de estresse podem causar envelhecimento precoce e rugas. Então, simplesmente mantendo uma atitude positiva e compartilhando um sorriso, você pode proteger sua pele e até evitar aquelas rugas indesejadas. Quem diria que um simples sorriso poderia ter benefícios estéticos tão poderosos? Então, sorria, mostre seus dentes brancos e ajude sua pele a brilhar. Que tal sorrir para alguém hoje? Você pode se surpreender. Há um cemitério escondido em Paris. Sob as movimentadas ruas de Paris estão as catacumbas, um vasto cemitério subterrâneo. Criadas no final do século XVIII, esse lugar sombrio abriga os restos de cerca de 6 milhões de pessoas. Inicialmente, os cemitérios ficaram superlotados devido ao rápido crescimento da população da cidade, e as autoridades começaram a buscar uma solução. As catacumbas foram transformadas de pedreiras de calcário em um cemitério, tornando-se um local único de descanso para os falecidos. Hoje, os visitantes podem explorar uma pequena parte desse labirinto frio, mas fascinante, onde os ossos estão dispostos artisticamente ao longo das paredes. As catacumbas não apenas lembram o passado da cidade, mas também contam histórias daqueles que viveram e morreram em Paris. Os corredores mal iluminados e as obras de arte feitas de crânios e fêmures tornam a caminhada por esse mundo subterrâneo uma mistura de história e mistério. Você já se perguntou que histórias esses ossos poderiam contar? Você consegue adivinhar o que realmente move a maior escola do mundo? A Escola Montessori Urbana em Lucknow, na Índia, é a maior escola do mundo, e não é só por causa do tamanho. Fundada em 1959, essa escola incrível se expandiu para 21 campi e atende mais de 32 mil alunos. Incrível, não é? O que diferencia a Escola Montessori Urbana é seu compromisso único com a metodologia Montessori, que foca na aprendizagem autônoma e na brincadeira colaborativa. A escola se inspira em grandes personalidades como Mahatma Gandhi e Sant Vinoba Bhave, refletindo seu desejo por uma educação integral que desenvolve tanto a mente quanto o espírito. Essa abordagem cria um ambiente onde os alunos podem explorar seus interesses e desenvolver o pensamento crítico. Imagine-se caminhando pelos corredores vibrantes, cheios de alunos engajados, trabalhando em projetos, participando de discussões ou apenas aproveitando o aprendizado por meio de atividades práticas. A Escola Montessori Urbana não é apenas um lugar para estudar, é uma comunidade que celebra a diversidade, promove a paz e empodera a próxima geração. Que exemplo inspirador para escolas em todo o mundo! Você consegue imaginar que bactérias podem causar paralisia? O Campylobacter, uma bactéria comum encontrada em frango mal cozido, é uma das principais causas de intoxicações alimentares no mundo. Quando as pessoas comem frango contaminado, frequentemente sentem dores abdominais intensas, diarreia e febre. Na maioria das vezes, esses sintomas desaparecem sozinhos, mas o Campylobacter pode causar sérios problemas de saúde em algumas pessoas. Uma das complicações mais preocupantes é a síndrome de Guillain-Barré, uma doença neurológica rara que pode causar paralisia temporária. Isso acontece quando o sistema imunológico ataca erroneamente os nervos após a infecção por Campylobacter. Embora a síndrome de Guillain-Barré seja rara, ela destaca a importância de manusear e cozinhar o frango corretamente.
Sempre certifique-se de que o frango atinja uma temperatura interna de 75°C para eliminar bactérias nocivas. Portanto, da próxima vez que você preparar um prato de frango, lembre-se da importância de garantir a segurança da sua comida. Você pode se surpreender. Os jogadores de loteria não são como você imagina. Você sabia que apenas 5% das pessoas compram mais da metade de todos os bilhetes de loteria? É verdade. Esse pequeno grupo determina a popularidade da loteria, mostrando uma mistura interessante de esperança e, em alguns casos, dependência. Muitos jogadores sonham em ficar ricos com um único bilhete vencedor, acreditando que o próximo sorteio pode mudar suas vidas para sempre. Embora essa emoção mantenha a indústria de loterias, também levanta preocupações sobre hábitos de jogo. Algumas pessoas buscam a adrenalina de grandes prêmios, muitas vezes gastando mais em bilhetes do que podem pagar. Vale a pena arriscar por causa da emoção? Quando a cada semana chegam ondas de bilhetes coloridos às lojas, fica claro que a atração da loteria cativa milhões, mas é importante lembrar que a sorte nem sempre sorri para os audaciosos. Você já viu a pele secreta do urso polar? Sob a pelagem branca e fofinha, há uma surpresa interessante. Os ursos polares têm pele preta? Pode parecer estranho, mas isso os ajuda a manter o calor em condições geladas. A pelagem, embora pareça branca, na verdade é transparente. Ela reflete a luz, criando a aparência nevada, que frequentemente associamos a esses magníficos animais. A estrutura de cada pelo é oca, permitindo que a luz solar entre e mantenha o calor perto do corpo. Essa adaptação inteligente não só ajuda os ursos polares a se camuflarem no ambiente nevado, facilitando a caça às focas, mas também os isola das temperaturas árticas frias. Embora possam parecer adoráveis, esses poderosos predadores estão perfeitamente adaptados para sobreviver em um dos lugares mais extremos da Terra. Da próxima vez que você ver um urso polar, lembre-se de que sua beleza esconde um segredo incrível sobre como a natureza os ajuda a sobreviver. E incrível, mas verdade, a impressionante profundidade do poço super profundo de Kola. Este projeto de engenharia fascinante, localizado na Rússia, penetra impressionantes 12 quilômetros na crosta terrestre, tornando-se o poço mais profundo já perfurado pelo homem. O projeto começou em 1970 e tinha como objetivo estudar o gradiente geotérmico, ou seja, como a temperatura aumenta com a profundidade. Os cientistas queriam entender mais sobre a estrutura interna da Terra, incluindo a composição das rochas e a atividade sísmica. Durante a perfuração, eles enfrentaram dificuldades inesperadas, como altas temperaturas e pressão intensa, o que os levou a revisar suas ferramentas e métodos. Apesar desses desafios, os pesquisadores descobriram formações geológicas fascinantes e até encontraram micro-organismos que vivem em condições extremas a grandes profundidades. O poço super profundo de Kola não só revela os mistérios do nosso planeta, mas também expande os limites da nossa curiosidade científica. O que mais está escondido sob a superfície que ainda não descobrimos? A busca pelo conhecimento continua. É verdade, o bisonte europeu voltou a Portugal. Esse retorno incrível mostra como os esforços dedicados à conservação da natureza podem realmente fazer a diferença. Antigamente, esses magníficos animais viviam em várias partes da Europa, mas enfrentaram a ameaça de extinção devido à caça e à perda de habitat. No entanto, graças a defensores apaixonados da natureza, sua população está crescendo lentamente. Iniciativas para restaurar e proteger o habitat permitiram que esses majestosos animais prosperassem novamente na natureza. O retorno bem-sucedido do bisonte europeu a Portugal não é apenas uma vitória para a vida selvagem. É um poderoso lembrete de como as ações humanas podem impactar positivamente o meio ambiente. Proteger nosso patrimônio natural é fundamental, e o retorno dos bisontes prova que, trabalhando juntos, podemos corrigir os danos que causamos. Não é inspirador ver a natureza se recuperando? Você sabia que o nome completo da Barbie é surpreendente? Barbie, oficialmente chamada de Barbara Millicent Roberts, faz muitas pessoas sorrirem. Ela apareceu pela primeira vez em 9 de março de 1959 na famosa Feira de Brinquedos de Nova York, mudando para sempre o mundo dos brinquedos. Nascida em Willows, Wisconsin, Barbie rapidamente se tornou um ícone e favorita de crianças e colecionadores. Ao longo das décadas, ela usou muitos trajes e experimentou várias profissões, mostrando às meninas que podem ser o que quiserem, de médica a astronauta. Sua história inspira criatividade e imaginação, tocando gerações.
A marca Barbie também evoluiu para refletir a diversidade, considerando uma ampla gama de experiências e identidades. Embora seu começo possa parecer simples, Barbie se tornou um símbolo de força e oportunidades. Com mais de 1 bilhão de bonecas vendidas em todo o mundo, ela continua a conquistar corações e trazer alegria. Enquanto celebramos seu legado, o que você acha que Barbie simboliza para as meninas de hoje? Você pode acreditar que Paul McCartney ganhou apenas 1 libra? Em um momento incrível na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, o lendário músico se apresentou para o mundo, recebendo apenas 1 libra por isso. Demonstrando seu espírito generoso, Paul decidiu doar essa quantia simbólica em vez de ficar com ela. Esse ato destaca não apenas seu talento, mas também seu compromisso com a caridade. Conhecido por seus hits inesquecíveis com os Beatles e seu impacto contínuo na música, a apresentação de McCartney fez parte de um grande show que celebrava o esporte e a cultura. Apesar de ser uma estrela mundial, sua decisão incomum de doar até mesmo uma quantia tão pequena fala muito sobre seu caráter. Em vez de se concentrar na fama, ele usou esse momento para espalhar bondade, mostrando que a verdadeira paixão não se mede pelo valor monetário. Não é inspirador ver tamanha generosidade de uma pessoa tão famosa? E se eu disser que o cérebro das pessoas com toque funciona de forma diferente? Pesquisas mostraram que o córtex orbitofrontal desempenha um papel importante na tomada de decisões e no processamento de recompensas. Nas pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, essa área do cérebro apresenta hiperatividade. Essa atividade aumentada pode levar a pensamentos obsessivos, que muitos com TOC enfrentam. Em vez de se acalmarem ao tomar decisões, seus cérebros frequentemente ficam presos em um ciclo, resultando em ações compulsivas, como forma de aliviar a ansiedade. Por exemplo, uma pessoa com TOC pode sentir a necessidade de verificar várias vezes se a porta está trancada, mesmo sabendo que está segura. Compreender o papel do cérebro no TOC não apenas esclarece essa condição, mas também ajuda no desenvolvimento de tratamentos direcionados. Esse conhecimento pode levar a terapias melhores. Adivinha o que desperta sua curiosidade hoje? Temos uma coleção incrível com 385 fatos aleatórios que vão te surpreender. Esses fatos vão de comportamentos estranhos de animais a descobertas impressionantes no espaço. Você sabia que o mel nunca estraga ou que os polvos têm 3 corações? Cada fato dessa coleção foi feito para surpreender e gerar conversas interessantes. Reunir informações tão diversas não é apenas divertido, também ajuda no aprendizado e na pesquisa. Ao mergulhar nesses fatos incríveis, você verá como nosso mundo é interconectado, mostrando ciência, história e natureza de uma forma fascinante. Então, seja em uma festa ou apenas para saciar sua curiosidade, eles nos lembram que sempre há algo novo para aprender, pronto para impressionar seus amigos com novos conhecimentos. Você já ouviu falar da fascinante água-viva chamada Aurelia aurita? Esse ser incrível tem uma habilidade verdadeiramente surpreendente. Quando se machuca, pode se clonar. Isso significa que se uma parte do seu corpo é danificada, em vez de apenas cicatrizar, ela produz uma nova água-viva inteira. Essa capacidade de regeneração e duplicação é uma espécie de superpoder no mundo subaquático. Na verdade, os cientistas acreditam que esse processo de clonagem pode trazer novos conhecimentos para avanços médicos em humanos. O funcionamento da Aurelia aurita demonstra a encantadora diversidade da vida marinha. Em vez de ser limitada pelas dificuldades enfrentadas pela maioria dos animais, essa água-viva prospera e pode nos ensinar mais sobre resiliência e sobrevivência. Mas como essa água-viva adquiriu essa habilidade tão incomum? Ao estudar esses seres, os cientistas estão se aprofundando nos mistérios da regeneração, o que traz esperança não apenas para as águas vivas, mas também potencialmente para a cura de pessoas. Por que o Usain Bolt trocou o futebol pelo sprint? Quando era criança na Jamaica, o Usain Bolt sonhava em ser jogador de futebol. Ele passava horas em campo, aprimorando suas habilidades e imaginando seu futuro nesse esporte. Mas tudo mudou quando um treinador percebeu seu talento natural para correr em um evento escolar. Impressionado com a velocidade de Bolt, o treinador o incentivou a se dedicar ao atletismo. Com esse novo objetivo, Bolt começou a focar no sprint, desenvolvendo suas habilidades e treinando duro para alcançar seu potencial. Sua determinação valeu a pena. Ele não só teve sucesso nas pistas, mas também quebrou recordes, tornando-se um dos corredores mais rápidos da história.
Agora, em vez de driblar a bola, Bolt é famoso por seus emocionantes sprints e performances inesquecíveis nas Olimpíadas. Essa incrível reviravolta mostra como, às vezes, as oportunidades podem nos levar por caminhos inesperados, moldando nosso destino de maneiras surpreendentes. Sérgio Jobs realmente era contra autógrafos? Em 1983, o cofundador da Apple, Steve Jobs, fez uma declaração inesperada ao assinar uma carta impressa com a frase: "Receio que eu não assine autógrafos." Avançando para 2022, essa mesma carta se tornou objeto de uma intensa disputa de lances, sendo vendida por impressionantes $468.939. Esse fascinante pedaço da história da tecnologia não apenas revela a visão única de Jobs sobre a fama, mas também como itens relacionados a figuras icônicas podem ganhar um valor imenso ao longo do tempo. A carta capturou um momento na história da tecnologia, quando Jobs estava começando a se tornar famoso, refletindo tanto sua visão para a Apple, quanto seu caráter um tanto reservado. Colecionadores e fãs frequentemente buscam itens pessoais de pessoas influentes, e a relutância de Jobs em dar autógrafos acrescenta um toque intrigante ao seu legado. Isso nos faz refletir sobre as histórias por trás desses itens e o que eles podem revelar sobre as pessoas que admiramos. Porque essa carta atraiu tanto a atenção dos compradores e o que ela diz sobre nossa obsessão pela cultura das celebridades. Você sabia que em Wimbledon são usados 42 mil bolas de tênis a cada ano? Esse número impressionante destaca a importância do equipamento adequado em um dos torneios de tênis mais prestigiados do mundo. Durante o campeonato, que conta com mais de 650 partidas, os jogadores recebem novas bolas a cada 7 a 9 jogos. Essa prática ajuda as bolas a manterem o kick e a sensação, permitindo que os atletas mostrem seu melhor desempenho. Você consegue imaginar a pressão sobre os jogadores sabendo que estão jogando com equipamentos de primeira linha? Cada bola é projetada para atender a padrões rigorosos e feita de um feltro de alta qualidade, capaz de suportar as quadras de grama de Wimbledon. A cada partida, a tensão aumenta, mas a necessidade de usar bolas novas contribui para a qualidade geral do jogo, proporcionando experiências inesquecíveis, tanto para os jogadores quanto para os espectadores. Seja você um tenista iniciante ou apenas um espectador, a enorme quantidade de bolas utilizadas lembra as tradições e o alto nível associado a este grande evento. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, pense em quantas bolas estão voando pela quadra.